Esse vídeo vai nos ensinar a aprender de forma eficaz com os melhores métodos. Dr. Lair Ribeiro ensina as habilidades essenciais para os profissionais. Ele ensina sobre a inteligência de pessoas de alto desempenho. Olá, tudo bem? Parabéns por ter adquirido esse material. Nós hoje vamos conversar sobre como aprender melhor. Use a cabeça e vença o desafio. Ou, em outras palavras, como se tornar um profissional na arte de aprender. Porque a gente passa muito tempo da nossa vida estudando. Só que, infelizmente, nós não somos ensinados a como estudar, a como tomar nota em sala de aula, a como memorizar, a como se preparar para a prova, como fazer prova. E cada vez o mundo está ficando mais complexo. O volume de informação hoje dobra no mundo a cada 12 meses. Você imagina, a cada 12 meses nós nos tornamos obsoletos, porque dobra a quantidade de coisa que a gente tem que aprender. Nós somos constantes aprendizes. Essa é a grande verdade. Nós somos hoje eternos aprendizes. Antigamente a gente se formava, colocava o diploma na parede e vivia às custas dele. Hoje não dá. Hoje a gente tem que estar constantemente aprendendo coisas novas. E não é preciso estar doente para melhorar, não é verdade? Não é preciso ser um estudante medíocre para melhorar. Eu sei que você já é bom, mas você pode ficar melhor ainda. Ficar melhor para quê? Porque à medida que você vai enfrentando os problemas da vida, se você tem problemas e você tem uma capacidade cognitiva de resolver os problemas, na realidade você não tem problemas. Você está apenas vivendo, porque a vida é ter problemas. É só o pessoal que mora no cemitério que não tem problemas. Porque viver é resolver problemas. À medida que eu vou aumentando a minha habilidade de resolver problemas, à medida que eu vou melhorando a minha capacidade cognitiva, aquilo que era problema deixa de ser problema, porque eu já tenho a solução. O Frederick Heisroth, do MIT, escreveu na revista Spectrum que, se você analisar os atributos das decisões profissionais até o ano 2030, o que vai ser importante para um profissional saber, ele determinou que mais de 85% vai depender da intuição e da percepção. Agora eu pergunto para você, qual foi a última aula que você teve de intuição? Ou qual foi o último ensinamento que você teve de percepção? As duas características mais importantes, determinadas por Frederick Heisroth, do MIT, sobre o que vai depender o nosso sucesso profissional, isso não é nem ensinado nas escolas. Quer dizer, se não é nem ensinado nas escolas, onde é que as pessoas vão aprender? Se você perguntar para qualquer jovem, você gosta de estudar? Não sei. Você gosta de aprender? Ah, de aprender eu gosto. Todo mundo gosta de aprender, não é verdade? O cérebro foi feito para aprender. Então, nós estamos sempre num processo de aprendizado. Agora, tem uma coisa interessante. Tudo aquilo que eu aprendo com os dois lados do cérebro fica comigo para o resto da vida. Se eu aprendo a andar de bicicleta, mesmo que eu passe 20 anos sem andar, se eu subir numa bicicleta, eu ando. Se eu aprender a nadar quando criança e passar, sei lá, 30 anos sem entrar na água, se eu entrar na água, eu nado. Por quê? Porque eu aprendi com os dois lados do cérebro. Infelizmente, aquilo que a gente aprende na escola, se você fizesse hoje uma prova, a última prova que você fez como estudante na sua vida, se você repetisse essa prova hoje, você não ia tirar nem metade da nota que você tirou naquela época. Não é verdade? A maioria que você aprendeu, você esqueceu. Você esqueceu por quê? Porque você aprendeu só um lado do cérebro. Em pedagogia, existe uma parte da pedagogia chamada heurística. Heurística é o método educacional que consiste em fazer descobrir pelo aluno o que se lhe quer ensinar. Ou seja, o próprio aluno vai descobrindo o processo e quando você descobre aquilo, meu amigo, acabou, ninguém tira aquilo de você mais. Eu digo para o aluno o seguinte, se você entender claramente o que o professor está ensinando na aula, você não precisa estudar em casa. Você já tem o material pronto. Como que eu vou, o que eu tenho que fazer? Eu vou anotar palavras? Eu vou anotar números? Não.
Você não vai anotar nem palavras, nem números. Você vai anotar ideias. Então você tem que colocar um disco quebrado na sua cabeça quando você está assistindo aula, e esse disco quebrado só diz uma coisa: o que ele ou ela quer que eu aprenda desse assunto. O que ele ou ela, professor, professora, quer que eu aprenda desse assunto. Esse disco quebrado vai ficar rodando durante todo o período da aula que você está assistindo. E você vai anotar não mais palavras ou números. Você vai passar a adotar ideias. Esse aqui é o grande segredo. Quando nós somos crianças, nós não temos nenhum medo de errar. Eu estou cansado de ver casais que vão com os filhos passar 1, 2, 3 anos fora, vão para os Estados Unidos, por exemplo. As crianças voltam falando inglês e o pai e a mãe não voltam falando inglês tão bem quanto as crianças. Porque o pai e a mãe ficam naquele negócio. Bom, quando eu estiver falando bem, aí eu vou falar. Só que para falar bem tem que praticar. Como a criança não tem essa dificuldade, ela não tem esse problema, o que acontece? Ela fala. Porque o erro é parte integrante do processo de aprendizado. O erro, quando bem interpretado, é altamente pedagógico. Quando tudo dá certo, você não aprende nada. Agora, quando dá errado, você pode aprender com erro. Então, a primeira sugestão que eu tenho para você é erre, porque é errando que você aprende. Se você fica com muito medo de errar, o que acontece? Você não aprende nada. Existem pessoas que se fecham totalmente. Elas acham que já passou o tempo de escola, que agora não precisa aprender mais nada, que o que ela aprendeu é o suficiente para o resto da vida, o que não é verdade. Como o conhecimento dobra a cada 12 meses, aquilo que você aprendeu provavelmente vai servir muito pouco, porque muita coisa vai modificar. O mundo hoje não é mais de quem sabe. O mundo hoje é de quem aprende. Porque quem sabe pode saber coisas que são obsoletas, que não servem mais. Muitas vezes o que atrapalha a gente não é o que a gente não sabe, é o que a gente sabe e que não funciona mais. E a gente aprende com o quê? A gente aprende com o cérebro. Então, se você me permite, eu vou ter uma conversa com você agora sobre a estrutura cerebral, sobre a anatomia e sobre a fisiologia cerebral. Nós temos, na realidade, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso crânio, melhor dizendo, 3 cérebros. Nós temos o cérebro reptiliano porque nós herdamos dos répteis. Temos o cérebro neomamífero, que herdamos dos mamíferos. E temos a neocórtex, que é a parte característica dos primatas superiores, dos animais superiores, como faz parte o homem. O cérebro reptiliano é o cérebro que dá inteligência física, é o seu coração bater, é o seu pulmão respirar, isso faz parte do cérebro reptiliano. É a temperatura do seu corpo, tudo isso é cuidado pelo cérebro, é o cérebro físico. Já o cérebro emocional, também conhecido com o nome de sistema límbico, ele cuida das suas emoções. E, finalmente, o neocórtex cuida da parte da cognição, cuida da parte cognitiva dos primatas superiores, que é o homem. Então, nós temos um domínio sobre os outros dois, teoricamente. Porque, muitas vezes, o cérebro emocional toma conta. É aquele indivíduo tranquilo, que não reage a nada, e, de repente, num trânsito, num dia de movimento, num engarrafamento, ele sai do carro dele e mata alguém. Aí ele teve o que se chama um sequestro amigdaliano. Ou seja, a amígdala dele, a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, não. A amígdala cerebral, que é parte desse sistema emocional, tomou conta. É importante você entender isso, porque a parte emocional do cérebro, ela interfere na parte cognitiva. Ou seja, para nós pensarmos bem, nós precisamos da parte cognitiva em si e da parte emocional. Nós precisamos dos dois componentes para fazer o pensamento. Antes a gente pensava que uma coisa era separada da outra. Hoje nós sabemos que não. O cérebro reptiliano nós herdamos dos répteis. O réptil não tem emoção. Se você tiver um jacaré ou uma serpente como animal de estimação, se você ficar 15 dias fora de casa, ela não vai ficar com saudades. Você não vai chegar, ela vai banar o rabinho como o seu cachorro faz. O seu cachorro não. Se você tem um cachorro, ele já tem uma estrutura límbica. Esse vai sentir saudades. Esse vai ficar alegre na hora que você chega. E o neocórtex, teoricamente, é para controlar tudo isso aí. Teoricamente, para controlar. Às vezes não controla.
Esse neocórtex ele se divide em dois hemisférios. O hemisfério esquerdo, que é lógico, que é matemático, que é verbal, que é digital, e o hemisfério direito, que é analógico, que é visual, que é intuitivo. É mais ou menos assim, um passarinho para voar precisa de duas asas. Uma parte é racional, a outra parte é emocional. Fizeram estudos em 1940 e pouco, até o Roger Spear, que fez o estudo, ganhou o prêmio Nobel de Medicina, mostrando que se você seccionar uma estrutura chamada corpo caloso, que separa o hemisfério esquerdo do direito, você vê que eles têm essas funções totalmente diferentes. E quando cerrado, quando cortado o corpo caloso, eles começam a trabalhar de uma forma independente e às vezes muito problemática. Alguns dos pacientes comissurotomizados, chamava-se comissurotomia essa cirurgia, um deles não conseguia sair de casa. Ele abotoava a camisa com a mão direita, desabotoava com a mão esquerda, abotoava com a mão direita, desabotoava com a mão esquerda. Porque um cérebro não coordenava com o outro. No cérebro está armazenada a nossa inteligência, que nos diferencia dos outros animais. O que é inteligência? Eu estou perguntando para você agora. O que você acha que é inteligência? Qual seria a sua definição de inteligência? Deixa eu lhe dar uma definição de trabalho. Inteligência é a habilidade em fazer distinções, fazendo visível o invisível e com isso podendo intervir. Se alguém estiver envenenando a minha água com arsênico e eu não sei, eu vou continuar tomando a água e posso morrer envenenado. Eu só vou parar de tomar a água se eu estiver consciente de que eu estou sendo envenenado. Ou seja, na hora que eu fiz a distinção que eu estava sendo envenenado, que eu parei de beber água. Aquele que pode ver o invisível pode fazer o impossível. O que eu quero dizer com isso? Se eu consigo ver algo que você não consegue, eu consigo fazer algo que você não consegue. Dá uma olhada nessa imagem que está aí na tela. O que é isso aí? Se você nunca leu um livro meu, se você não leu o meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, provavelmente você está vendo aí borrões de tinta. Eu vou dizer para você, tem mais que borrões de tinta aí. Aí tem uma vaca, aliás, uma novilha Nelore. Olha aí para você ver. Agora você viu, né? Sabe por que você viu? Porque eu lhe dei o referencial. Você está vendo as orelhas, os olhos, o focinho. Está aí a vaca. Agora que você viu, agora que você tem o referencial, agora eu posso tirar o referencial daí, eu vou tirar, continue olhando para os olhos da vaca. Olha que interessante, agora você consegue ver a vaca. Por que você consegue ver? Porque eu lhe dei um modelo antes de você olhar para a figura. Aí você olhou, você teve o referencial, e aí depois que você teve o referencial, você consegue ver independente do referencial. Ou seja, você ficou mais inteligente para ver essa figura. Você agora vai ver coisa que outros que não estão treinados não são capazes de ver. Howard Gardner, o professor de Harvard, que está lá há muitos anos, desenvolveu o conceito das inteligências múltiplas. Ele começou dizendo que havia pelo menos 7 inteligências, hoje ele já chega a 9. Eu quero discutir com você aqui as 7 inteligências iniciais de Howard Gardner. A primeira inteligência é a inteligência lógico-matemática, que, em geral, os homens têm um pouco mais desenvolvido que as mulheres. Você deve conhecer vários matemáticos famosos. Me cita algumas matemáticas famosas. Provavelmente você teria dificuldade, não é verdade? Em geral, os homens são mais racionais do que as mulheres. Até as mulheres reclamam. Meu marido é racional demais. Exatamente isso. Eu tive a oportunidade de escrever um livro, Como Passar no Vestibular. Esse livro eu estudei 18 jovens que tiraram o primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Eu estudei esses jovens e mostrei como é que eles faziam para tirar o primeiro lugar no vestibular. Você imagina que em 40 mil candidatos, uma pessoa tira o primeiro lugar. Essa pessoa, ela tem algo diferente. Você tem que analisar o que ela tem de especial, porque ela tem algo diferente. Então vamos analisar o que é. Existem várias características que eu vou ter a oportunidade de discutir com você aqui durante essa apresentação. Mas uma delas é que eles tinham uma inteligência lógico-matemática diferente. Ou seja, a capacidade de raciocínio era diferente. E a boa notícia é que nós podemos desenvolver a nossa capacidade lógico-matemática. Eu vou mostrar mais tarde como que isso é feito.
Howard Gardner mostrou que a segunda inteligência que nós temos é a inteligência corporal. Um atleta, por exemplo, um atleta de Olimpíada, tem uma inteligência corporal superior à média. Os homens, em geral, têm uma inteligência corporal superior às mulheres. O recordista de 100 metros, hoje, não é uma mulher, é um homem. Ou seja, o homem tem uma força física maior, uma velocidade maior, uma estrutura óssea mais resistente, etc, etc, etc. Isso é uma inteligência corporal, que claro que pode ser melhorada se você tem os nutrientes apropriados para isso. Falando em nutrientes, já que nós estamos aqui como aprender melhor, eu quero fazer um comentário sobre o ômega 3. Está aí mostrando aí o livro famoso do Dr. Stoll, professor de Harvard, The Omega 3 Connection. Ele mostrando o seguinte, a importância do ômega 3 para o cérebro. Uma parte do nosso cérebro, aquela parte do sistema límbico, os neurônios, tem como principal nutriente o ácido graxo ômega 3. Infelizmente, na dieta ocidental, hoje nós temos 20 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. E o ideal seria ter no máximo 3:1, e nós temos 20:1. E isso causa uma série de problemas, inclusive problemas de aprendizagem na escola. Muitos alunos têm problema de aprender na escola porque tem excesso de ômega 6 ou deficiência de ômega 3 no cérebro. Então, a pessoa que ingere maior quantidade de ômega 3 tem a facilidade de aprender mais. Se você tem filho que está na escola, pode checar isso. Se o seu filho começar a fazer uma dieta onde aumenta a ingestão de ômega 3, ele vai melhorar na escola. Outra coisa importante sobre alimentação que eu gostaria de conversar com você é o ovo. Existe um mito, nada mais do que um mito, de que o ovo aumenta colesterol. Isso não é verdade. Não existe nenhum trabalho científico mostrando que o ovo aumenta colesterol. O trabalho mais sério que tem sobre ovo, eles pegaram 30 estudantes de medicina de Harvard, deram 25 ovos por dia durante 3 meses, e sabe o que aconteceu com o colesterol? Baixou. O ovo é o segundo alimento mais completo. O primeiro alimento mais completo é o leite materno. O segundo é o ovo. O ovo só não tem uma coisa, vitamina C. O resto dele é completo. Então, se você quer melhorar a sua capacidade de aprender, passe a fazer um uso mais frequente de ovos. Claro que se você fritar o ovo, o que vai causar problema não é o ovo em si, mas a fritura. Então, se você ingerir um ovo frito, se causar algum problema, não é por causa do ovo. Não culpe o ovo. Não tem nada a ver com o ovo, é a gordura que você está fritando. E eu gostaria de, en passant, fazer um comentário aqui, que hoje existem as chamadas smart drugs. Existem hoje medicamentos, claro que você tem que procurar seu médico, conversar com seu médico sobre isso, mas existem hoje medicamentos que são capazes de ajudar a aumentar a inteligência. Hoje, com a neurociência, mostrou-se vários nutrientes cerebrais que podem aumentar a inteligência, a capacidade de raciocínio, a concentração. Tudo isso pode ser feito, claro que tem que ser feito sob orientação médica. Eu não vou citar aqui nenhum medicamento, você procura o seu médico, conversa e diz, fiquei sabendo que existe uma coisa chamada smart drugs. Ou melhor, entra na internet, entra no Google, digita lá smart drugs, que você vai ver que existe uma série de ingredientes, hoje específicos, para você aumentar a sua capacidade cerebral, fazer prevenção de Alzheimer, e etc, etc, etc. Bom, vamos voltar aqui à nossa inteligência. Nós já falamos de inteligência lógico-matemática, já falamos de inteligência corporal. Eu gostaria agora de falar de duas que, reunidas, formam o que se chama inteligência emocional, que é a intrapessoal, que é de você para com você, e a interpessoal, que é de você para com os outros, ou seja, a sua inteligência comunicativa. A inteligência intrapessoal feminina é superior à inteligência intrapessoal masculina. As mulheres têm uma intuição superior aos homens, as mulheres têm uma percepção superior aos homens, as mulheres têm uma vida intrapessoal mais rica do que nós homens. Isso está provado. As mulheres também têm uma inteligência interpessoal superior, ou seja, a capacidade de se comunicar, por várias razões. Primeiro que desde criança, para obter o que querem junto aos irmãos mais fortes fisicamente, elas já tinham a capacidade de persuasão. E segundo que elas têm uma inteligência linguística superior aos homens. Uma menina de 3 anos
tem um vocabulário muito superior a um menino de 3 anos. Ou seja, as mulheres têm uma inteligência linguística, e isso superior aos homens, isso facilita no processo da comunicação. A próxima inteligência é a inteligência musical, que é mais ou menos equilibrada entre homem e mulher. E, finalmente, a 7ª inteligência que eu quero mencionar aqui é a inteligência espacial, que o homem tem superior à mulher. A mulher ficava na caverna, o homem ia trabalhar. De metrô? Não. De ônibus? Não. Ele ia andando. Onde que era o escritório dele? Na selva. Ele ia caçar. Todo dia no mesmo lugar? Não. Um dia ia para o norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste. E de noite ele tinha que voltar para casa. E ele tinha que sair fora dos inimigos, ele tinha que tomar cuidado para não confundir a caverna dele com a dos outros. Então ele desenvolveu esse senso espacial. Tanto é que quando o seu marido vai passear com você de carro e ele se perde, e você diz para ele assim, ô bem, para ali no posto e pergunta. Ele fala, não, eu sei onde eu estou. Até que ele se dá conta que ele não sabe. Aí ele fala o seguinte, eu vou parar e você pergunta, tá? Porque é uma vergonha o homem não saber voltar para a caverna. Então nós conversamos até agora sobre as 7 primeiras inteligências de Howard Gardner. A lógico-matemática, a corporal, a intrapessoal, a interpessoal, a linguística, a musical e a espacial. Agora eu quero conversar com você sobre como você aumenta essas inteligências. No processo de aprender, tem 3 modos básicos. Ou a gente aprende olhando, ou a gente aprende escutando, ou a gente aprende fazendo. Nem todo mundo aprende do mesmo modo. Tem pessoas que são visuais. Bate o olho, está resolvido. Tem pessoas que são auditivas, só precisa escutar. E tem pessoas que precisam fazer. Então você pergunta assim, tomar nota em sala de aula é bom ou ruim? Eu falo, depende do seu tipo de aprender. Se você é o tipo sinestésico de aprender, tomar nota em sala de aula vai te fazer uma diferença enorme, porque você tem que estar anotando. Agora, se você é do tipo visual ou do tipo auditivo, já não faz muita diferença. Olha que interessante. Às vezes uma família tem uma criança, um filho, todo mundo na família sabe que aquela criança é super inteligente. E a criança não se dá bem na escola. E vem reclamações, etc. e tal. E aí eles taxam que essa criança tem o que se chama de learning disability. Ou seja, tem uma dificuldade de aprendizagem. Só que essa criança, muitas vezes, ela é sinestésica. E o sistema ensinado na escola, em geral, é audiovisual. O professor, a professora, o que fala, escreve lá no quadro. E essa criança é inquieta, porque ela tem que fazer, ela é sinestésica. E ela não aprende. Não é porque ela não tem a capacidade de aprender, é porque o sistema de ensino não está apropriado a ela. Não é uma learning disability, é sim uma teaching disability. Esses que não estão sabendo ensinar. Existem testes, você pode fazer teste, eu tenho livros sobre a comunicação global, no último capítulo tem um teste, você pode olhar, você faz um teste em 10, 15 minutos, você tem uma ideia, se você é mais visual, se você é mais auditivo, se você é mais sinestésico. E isso faz uma diferença enorme, às vezes você está aprendendo do modo errado, às vezes você não é um estudante brilhante, porque você está tentando aprender num canal diferente daquele que é característica sua. Eu quero falar sobre uma outra coisa muito importante aqui, é sobre o movimento dos olhos. Você já percebeu que à medida que você vai conversando, os seus olhos estão movimentando em todas as direções? Pois é, basicamente, nós podemos colocar os nossos olhos em 9 posições diferentes. Você pode olhar para cima, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Bom, vamos tirar as posições centrais, porque não tem nada a ver com a nossa aula aqui hoje, com a nossa conversa aqui hoje. Sobram 6 posições, 2 para cima, 2 na horizontal, 2 para baixo. Não é verdade? Todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima, você ativa a parte visual do cérebro. Toda vez que você move os seus olhos na horizontal, você ativa a parte auditiva do cérebro. E toda vez que você olha para baixo, para a sua direita, você ativa a parte sinestésica do cérebro. Então, se eu, por exemplo, quero recordar algo, qual foi a cor da camisa que eu usei domingo passado? Pode ver que na mesma hora meu olhar vai subir. Vai subir para quê? Para procurar a cor da camisa.
Ora, se eu olho para cima, para a minha esquerda, olha a sua esquerda aí, olha aí no slide. Se eu olho para cima, para a esquerda, eu estou recordando coisas. Se eu olho para cima, para a minha direita, eu estou construindo coisas. Então, se eu estou estudando e eu quero memorizar alguma coisa, uma fórmula de física, por exemplo, eu vou olhar para cima, primeiro para a minha direita, para poder construir aquela fórmula de física dentro da minha cabeça. E depois eu vou olhar para cima, para a esquerda, para eu poder recordar, repetir aquela fórmula de física, até que ela fique parte da minha estrutura psicológica. Isso é muito importante entender, porque o movimento do olho facilita o processo. Olha só que interessante. A pessoa vai fazer o vestibular, vai fazer um teste, e chega lá e diz, eu dei branco. Por que ela deu branco? Porque ela colocou a cabeça para baixo, olhando para a prova, olhando para o teste. E faz essa pergunta, e ela esqueceu a fórmula de física. Se ela tivesse simplesmente levantado a cabeça e olhado na posição certa, ela teria resolvido o problema. Mas como ela está olhando para baixo, não teve a oportunidade de ter acesso ao campo visual, aquela fórmula de física não vem na cabeça dela. Então isso aí, nós poderíamos gastar horas e horas e horas estudando isso aqui, mas não é só a finalidade disso. Mas eu quero que vocês entendam que diz que os olhos são as janelas da alma, eu diria também que os olhos são as janelas da mente. É interessante. Todos os estudos feitos até agora, em todos os países onde foi feito, não existe nenhuma correlação entre a nota que se tira na escola e o sucesso que se tem na vida. Em outras palavras, eu posso ter um estudante medíocre, que vai ser um grande empresário, ou eu posso ter um CDF, que não vai dar nada na vida. Não existe nenhuma correlação. É importante você pensar isso. Por que não existe uma correlação? O Dr. Hicks fez isso nos Estados Unidos e provou que não havia nenhuma correlação, e outros repetiram esses estudos no mundo todo. Por que não existe? Porque talvez a escola esteja ensinando coisas que não têm muita aplicabilidade. Eu digo sempre o seguinte, às vezes o que cai na prova não cai na vida. Quer dizer, você estuda aquilo de uma forma para fazer na prova, e depois não tem nenhuma aplicabilidade na vida. O homem não constrói fora de si nada que não tenha dentro de si. Se eu não tiver um conhecimento pragmático para executar, às vezes o conhecimento que eu tenho ele é abstrato, ele é um conhecimento do pescoço para cima, ele não tem muito impacto na minha vida. Eu adoro uma analogia que eu faço, que é do indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. O que precisa? 3 coisas. Eu preciso querer, se eu não quiser, eu não ando. Eu preciso saber, se eu não souber, eu vou cair. E eu preciso de cabo de aço. Eu posso querer, eu posso saber, mas se não houver cabo de aço, não tem jeito. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro, sabe ganhar dinheiro, mas não surge a oportunidade. Então, o nosso desempenho, ele vai depender da nossa motivação, ele vai depender da nossa competência, ele vai depender da nossa oportunidade. A motivação é o querer, a competência é o saber, e a oportunidade, no caso aqui, é o cabo de aço. Então, você, para ser um bom estudante, você tem que estar motivado. Só motivado não adianta. Tem muita gente motivada, mas desmotiva logo, porque não tem a estratégia, não tem a competência de desenvolver o processo. Então, não tem um modelo. Então, deixa eu falar para você de modelo. Imagine que eu desse para você de presente agora uma pérola. Você não ia ficar segurando essa pérola na mão, você ia colocá-la no bolso, não é verdade? Daqui uma semana eu me encontro com você pela segunda vez, e lhe dou uma segunda pérola. De novo, você coloca ela no bolso. Daqui 15 dias eu vou lhe dar uma terceira pérola, você vai colocá-la no bolso. Daqui 6 meses eu vou me encontrar com você e vou perguntar assim, onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim, a primeira eu coloquei no criado mudo, a arrumadeira lá em casa não viu, jogou no lixo. A segunda eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira eu escondi de mim mesmo, guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu coloquei. Não é verdade? Se eu desse para você, antes de lhe dar a pérola, eu desse para você um fio de nylon e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon, você ia fazer um colar. Se você colocasse esse colar no pescoço, e daqui 6 meses eu me encontrasse com você e perguntasse onde estão as pérolas que eu lhe dei, você ia dizer, estão aqui, eu fiz delas um colar. Meus amigos, você que está aí assistindo, olha só, as pérolas são ideias.
O cemitério está cheio de gente que teve boas ideias. Ou não fez nada com elas, ou estragou a vida. Eu já vi muita gente estragar a vida por causa de uma boa ideia. Se eu tiver uma boa ideia, mas não tiver um modelo por trás, é um desastre. Então, a melhor definição que eu conheço de educação é a seguinte: educação é aquilo que fica depois que você esqueceu tudo que você aprendeu. O que fica? Ficam modelos. Tá bom? Eu vou demonstrar isso para você agora. Você vai olhar essa figura que está aí na tela, você vai concentrar nesses 4 pontinhos que está entre os 2 olhos, os 2 corações aí. Eu quero que você olhe aí fixamente por 30 segundos, sem piscar os olhos. Quando eu falar 1, 2 e já, eu vou passar o slide. Aí você vai piscar os olhos 3 vezes. Combinado? Continua olhando fixamente para a tela. Atenção. 1, 2 e já! Pisca os olhos. Isso, eu vou lhe dar uma chance, não fique tranquilo. Eu vou lhe dar mais uma chance, tá? Você vai focar aí, foca. Quando eu falar 1, 2 e já, eu vou passar o slide e você pisca os olhos 3 vezes. Combinado? Atenção. 1, 2 e já! E aí, o que você viu? Você está vendo a imagem de Jesus Cristo? Mas essa tela está em branco, não tem nada. Você está tendo uma experiência de uma realidade virtual. Isso que está acontecendo aí, uma realidade virtual. Mas se você não tivesse visto antes esse slide, você não ia ver essa realidade virtual. Ou seja, eu tive que primeiro criar no seu cérebro um modelo de contraste para depois você poder ver isso. Entendeu como é que funciona a coisa? Então, quando eu tenho um modelo, fica fácil eu identificar. Eu vou confirmar isso agora com você. Escolha qualquer número, pode escolher o que você quiser. Pega um papel, uma caneta para você fazer esse exercício, se for o caso. Eu quero que você escolha qualquer número entre 17 e 77. Quero que você acrescente 7 a esse número. Acrescentou? Muito bem. Eu quero que você multiplique a soma por 2. Então você vai escolher um número entre 17 e 77, você vai acrescentar 7, você vai multiplicar a soma por 2, dessa soma você vai subtrair 4. Aí agora você divide o resultado por 2. Então você escolheu o número, você acrescentou 7, você multiplicou a soma por 2, você subtraiu 4 e você dividiu o resultado por 2. Agora você subtrai o número original. Subtraiu? Pois é, você sabe qual é o resultado? Não precisa falar não que eu já sei. 5. Sabe por que eu sei? Porque eu criei um algoritmo cujo resultado dá 5. Você quer ver? Olha só, eu criei um algoritmo assim. Você escolhe um número X, você acrescenta 7 a esse número, tá certo? Aí você pega esse resultado, x mais 7, multiplica por 2, dá 2x mais 14. Você pega esse 2x mais 14, você tira 4, dá 2x mais 10. Você pega esse 2x mais 10, divide por 2, dá x mais 5. Você tira o número original, que é x, o que sobra? 5. Não é mágica, não, isso é tecnologia. O resultado vai dar 5, não tem nenhuma dúvida. Então, eu criei um algoritmo cujo resultado é 5. Do mesmo modo que eu posso criar um algoritmo para ter sucesso profissional, e o resultado vai ser sucesso. Então, quando eu tenho um algoritmo, quando eu tenho um programa testado, e eu coloco aquilo na minha estrutura psicológica, o resultado é muito simples. Quer ver? Eu vou fazer mais um teste com você. Eu quero que você conte quantos triângulos você consegue ver nessa figura. Eu sei que tem triângulos aí, os mais variados. Ó. Tem o triângulo AG, AGB, tem o BHC, e assim vai. Se nós pudéssemos ficar aqui uma meia hora conversando, você ia começar a descobrir triângulos para cá. Você diz, peraí, tem um triângulo aqui que é o ADB que eu não contei. Ih, peraí, tem o AEB. Olha, vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo. E eu quero saber se hoje o salário seu desse mês depende de você descobrir quantos triângulos tem aí. E eu vou obter resultados diferentes, dependendo do aluno que tiver, ou quem estiver fazendo isso. Mas se eu lhe der um modelo que eu vou dar agora, olha só que bonito. Nós temos 10 triângulos simples. Olha lá, o triângulo AGB, BHC, CHI, CID, DIJ, DJE, EJF, EFA, AFG e chega no AGB. Ou seja, você conta, tem 10 triângulos simples. Muito bem. Tem 10 triângulos duplos. O que é triângulo duplo? Eu tenho um triângulo que é o AHB, que é um triângulo duplo, ele tem 2 dentro dele. Eu tenho um triângulo que é AFB, ele também é duplo. Em cada base eu tenho duplos. Se eu tenho 5 bases, 5 vezes 2, 10, eu tenho 10 triângulos duplos. Eu tinha 10 triângulos simples, agora eu tenho 10 triângulos duplos.
Eu tenho 5 triângulos grandes, como o ADB, como o BEC. E assim vai, você vai como o CAD. São triângulos grandes, são 5. Então eu tinha 10, com mais 10, 20, com mais 5, 25. Eu agora tenho os chamados triângulos triplos. O ABC é um triângulo triplo. O BCD é um triângulo triplo. E cada triângulo triplo, no seu oposto, ele tem um outro triângulo. O triângulo triplo ABC tem o AJC. Olha aí. O triângulo triplo BCD tem o BFD. Isso, como eu tenho 5, 5, 10. Então eu tenho um total de 10. Eu tenho 10 simples, 10 duplos, 5 grandes e 10 triplos. Eu tenho 35 triângulos. Mas eu perguntei quantos triângulos você conseguia ver nessa figura. Se você olhar a letra A, dentro dela existe um triângulozinho. Então a resposta certa seria 36. Isso não é pegadinha. Esse cuidado com a pergunta que é feita. Por isso que muita gente não passa no vestibular. Parece que a pergunta é pegadinha. Não, quantos triângulos você consegue ver nessa figura? Dentro da letra A tem um triângulo, que é aquele triângulozinho que você está vendo lá. Então o total seria aí 36. Agora que você aprendeu a contar os triângulos simples, os duplos, os triplos, os grandes e o que está nas letras, pronto, agora você criou um modelo de como contar triângulos. A sua inteligência para contar triângulos aumentou. Você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver? O que eu vou fazer na vida se eu aumentei minha inteligência para contar triângulos? Não, eu estou dando um exemplo. Do mesmo modo que você aumentou a sua capacidade de contar triângulos, se eu lhe der modelos outros, que nós vamos estar dando aqui durante essa apresentação, isso vai melhorar tremendamente o seu estudo. Eu mencionei que eu escrevi um livro chamado Como Passar no Vestibular. Esse livro foi fruto de um trabalho onde eu trouxe a São Paulo 18 jovens que tiraram o primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Eu trouxe 19 professores de cursinho, com pelo menos 15 anos ensinando gente a passar no vestibular, e vários vestibulandos, primeiro aluno de turma de grandes cursinhos em São Paulo. Durante 12 horas, nós respondemos apenas uma pergunta. O que faz um jovem passar em primeiro lugar no vestibular? E depois de toda essa análise, nós descobrimos 3 coisas básicas que existem em todos os que passam em primeiro lugar. Primeiro é a autoconfiança. Só a autoconfiança não faz você passar no vestibular. Sem autoconfiança, você não passa no vestibular. Então, nós vamos ensinar a desenvolver a autoconfiança. Isso é importante. Aquele branco que dá na prova, muitas vezes, é falta de autoconfiança. Então, a autoconfiança é fundamental. Todos esses jovens que passaram em primeiro lugar no vestibular tinham confiança de que iam passar no vestibular. Essa é a primeira coisa. Segundo, todos eles tinham motivação para estudar. O vestibular não era um obstáculo, era uma etapa. Porque a visão deles estava lá na frente. O que eles iam fazer depois de formado? Eles já estavam pensando lá na frente. E aquele vestibular era nada mais, nada menos do que uma etapa, e não um obstáculo. E todos esses 18 jovens que tiraram o primeiro lugar, eles tinham estratégia em tomar nota em sala de aula, estratégia em se preparar para a prova, estratégia em fazer prova, estratégia em estudar em casa, tudo isso, estratégia em ler, estratégia em memorizar, todos eles, sem exceção, usavam mnemônicos, usavam um processo de memorização, provando que todos nós temos uma ótima memória. Às vezes nós não sabemos usar essa memória. A Helen Keller, que, como você sabe, era surda, era cega, e etc, 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 e acabou sendo uma grande escritora, eu recomendo você ler a biografia de Helen Keller, que é fabulosa, ela tinha uma frase famosa que ela dizia assim: jamais alguém concordará em rastejar se sentir um impulso para voar. Todo ser humano tem um impulso para crescer, faz parte do espírito humano. A pessoa nunca chega e fala, eu quero piorar. Todo mundo está querendo melhorar, não é verdade? Você, eu, todos nós estamos querendo melhorar. Agora, que infelizmente, uma pequena minoria consegue isso, que a maioria navega na vida, a deriva. Por quê? Porque lá na escola, o professor não soube ensinar a pessoa como estudar. Porque já que você vai estudar tantos anos, já que você vai depender de tudo isso, da leitura, tanto tempo, nós brasileiros lemos numa velocidade muito lenta. Nós temos um problema muito grande com leitura. E eu vou ter a oportunidade de discutir isso aqui com você. Mas deixa eu começar a desenvolver com você a inteligência lógico-matemática. Então eu tenho um probleminha aí, olha que bonito. 9 executivos se encontram para a discussão de um projeto. Antes da reunião se iniciar, eles se cumprimentam, cada um apertando a mão de todos os outros.
Eu quero saber quantos apertos de mão ocorreram. Esse é um problema simples que já caiu no vestibular. É uma coisa simples. Você tem 9 executivos, cada um vai apertar a mão do outro, e eu quero saber quantos apertos de mão. Por onde você começa? Bom, então vamos ver? Coloque-se lá dentro. Você é um deles. Ora, se são 9, você é um dos 9. Você não vai apertar a mão de você mesmo. Você vai apertar a mão de 8. Não é verdade? Ora, se você vai apertar a mão de 8, cada um vai apertar a mão de 8. Ora, se são 9, cada um apertando a mão de 8, 9 vezes 8, 72. Só que quando eu aperto a sua mão, você aperta a minha. Então eu tenho que dividir isso por 2. São 36 apertos de mão. Ah, que beleza, quer dizer que é assim? E se fosse 8? Vamos pegar 8 executivos. Bom, se são 8 executivos, cada um não vai apertar a própria mão, ou seja, vai apertar a mão de 7. Cada um dos 8 vai apertar 7 mãos. 8 vezes 7, 56. Dividir por 2 dá 28. Ah, e se fossem 6 executivos? 6 vezes 5, 30. Não é verdade? Dividir por 2, 15. 15 apertos. Olha que bacana, aí eu chego a um algoritmo, que eu tenho que multiplicar o número de executivos vezes o número de executivos menos 1, dividido por 2. Se eu tivesse 10 executivos, você me responde agora, quantos apertos de mão? 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45. 45. Quanto tempo você gastou para fazer isso? 1 segundo. Por que você gastou 1 segundo? Porque eu criei no seu cérebro um algoritmo. De repente, nesse assunto, você ficou mais inteligente. Se eu começo a criar algoritmos básicos para você, esses algoritmos básicos vão criando, vão aumentando a nossa inteligência lógico-matemática. Eu disse no começo, e vou repetir, que inteligência é coisa que se aprende, é coisa que se adquire. Só 15% da nossa inteligência é herdada. 85% é adquirida. Em qualquer fase, em qualquer idade, em qualquer profissão, nós podemos melhorar a nossa inteligência. Essa é que é a boa notícia que eu tenho aqui para todos nós. Fundamental. Você acabou de aprender e agora. Quer dizer, quando você encarar um problema desse, 9 executivos, 10, 11, 12, 8, 7, agora que você tem um algoritmo, ficou relativamente simples. Deixa eu conversar um pouquinho sobre a autoconfiança. Se eu colocar uma tábua de 40 centímetros de largura, 10 metros de comprimento aqui no chão, você consegue andar nela. Essa mesma tábua colocada entre 2 postes, já não é a mesma coisa. Você vai lá e treme na base e não anda. Fazer a prova sozinho em casa é uma coisa. Fazê-la no dia do teste, no dia do concurso, no dia do vestibular, é outra coisa muito diferente. É mais ou menos assim, em casa eu estou andando com a tábua no solo. E lá no dia eu estou andando com a tábua lá em cima. Então tem muita gente que se assusta, porque quando chega na hora do teste, chega na hora da prova, chega na hora do vestibular, chega na hora do concurso público, treme na base. Porque é como se estivesse andando na tábua lá em cima. Então essa parte é muito importante. No atletismo é a mesma coisa. Às vezes o jogador perde o jogo, às vezes o time perde o jogo porque o jogador não tem autoconfiança. Ele teve uma briga com a namorada, entra em campo psicologicamente mal, cai o nível de rendimento, faz uma besteira, e ali começa aquela história, e dali para frente você já viu o que acontece. Então é muito importante nós entendermos esse aspecto. Deixa eu dar só um exemplozinho. Vamos imaginar que você gosta de futebol, tá? Que você está domingo à tarde assistindo uma partida de futebol. E o seu time, fizeram um pênalti contra o seu time, e o atacante principal do seu time vai bater o pênalti. E ele bate o pênalti, só que a bola pega na trave. Se você observar esse atacante, nos próximos 10 minutos, ele joga mal. Por que ele joga mal? Porque ele fica ruminando aquilo. Poxa, perdi uma oportunidade de fazer meu time ganhar. Poxa, perdi o pênalti. Então, até ele se recuperar daquilo, leva um tempo. Imagina você está fazendo uma prova de 80 perguntas. Você tem 4 horas para terminar a prova. Você encara o primeiro problema. Você fica 7, 8 minutos no problema e não consegue resolver. Sabe como é que a sua autoestima faz? Vai lá no pé. Pronto, a sua autoconfiança acabou. O resto da prova você já não tem o mesmo desempenho mental. Olha que interessante. Para fazer prova existe estratégia. Você quer estratégia? Você lembra quando você era criança, você jogava vareta? Soltava as varetas na mesa? Qual que você pegava primeiro? A mais fácil. E depois? A mais fácil. E depois? A mais fácil. Você não ia buscando a mais fácil? Então, na prova é a mesma coisa. Você tem que pegar a prova e dividir ela em questões A, B e C. A são aquelas perguntas que você sabe responder. B são aquelas que você sabe responder, mas que vai dar um pouco de trabalho. E C são aquelas que você não sabe se vai responder. Você responde às A's, marca as B's e pula as C's.
Aí quando você terminar as A's, você já fez bastante ponto, a sua autoestima já está elevada, você vai e resolve as B's. Se sobrar tempo, você vai encarar as C's. E se não der, você então entra com a estratégia de chutar. Você entendeu? Mas é uma estratégia simples, é a estratégia de jogar vareta. Mas uma pessoa que não tem essa estratégia simples na cabeça, ela encara uma prova, um concurso, ela pensa que tem que responder na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por azar, ela pega uma pergunta que é difícil para ela, que ela não sabe a resposta, e ela perde ali 6, 7, 8 minutos e sai dali desanimada, já a autoestima já lá embaixo. Olha o impacto que tem. Uma explicação simples dessa, olha a contribuição que faz para você, olha a diferença que isso faz. Vamos continuar no nosso processo lógico-matemático? Então eu tenho mais um probleminha para você. Olha aí. Um comerciante comprou uma cadeira por $70. Vendeu-a logo em seguida por 80. Comprou de volta a mesma cadeira por 90 e vendeu-a novamente por 100. Quanto foi o lucro dele nessa transação? Então ele comprou a cadeira por 70, vendeu por 80. Comprou a mesma cadeira por 90, vendeu por 100. Eu agora vou dar um tempinho para você. Você vai ter que me responder aí o que você acha. Quanto que ele ganhou ou perdeu nessa transação. Primeiro você vai decidir se ele ganhou ou se ele perdeu. E quanto foi? Ele comprou por 70, vendeu por 80, comprou a mesma cadeira por 90, vendeu por 100. Ele ganhou ou perdeu? Bom, eu faço isso nos meus cursos e eu obtenho 3 tipos de resposta. Que ele ganhou 10, que ele não ganhou nada e que ele ganhou 20. Então, se tem 3 respostas para o mesmo problema de matemática, uma está certa e 2 estão erradas. Então, tem alguém errando. Eu não sei qual o seu raciocínio no momento. Seja ele qual for, eu vou consertá-lo, não se preocupe. Mas você tem que fazer isso junto comigo aqui agora. Eu vou voltar no slide para você garantir que você está me acompanhando. Um comerciante comprou uma cadeira por 70, vendeu logo em seguida por 80. Comprou de volta por 90 e vendeu novamente por 100. Qual foi o lucro dele nessa transação? Então você vai ter que decidir se é o 1, se é o 2, se é o 3. Se ele ganhou 10, se ele não ganhou nada ou se ele ganhou 20. Se você acha que ele ganhou 10, você fez um tipo de raciocínio que está exposto aí no slide para você ler em detalhes. Você raciocinou de um modo que o seu resultado foi 10. Você acompanha aí o raciocínio na tela aí, foi o raciocínio que você fez. O comerciante comprou uma cadeira por 70, vendeu por 80, teve um lucro de 10. Ele comprou novamente a cadeira por 90, após ter vendido por 80, perdendo, portanto, os 10 que ele ganhou. E ele então vendeu por 100, após ter comprado por 90. Portanto, o lucro foi de 10. Esse é o raciocínio de quem acha que é 10. Tem gente que pensa diferente, tem gente que pensa que não houve lucro. Ele pensa que se ele vendeu por 80, após ter comprado por 70, ele ganhou 10. Ele então perdeu 20, comprando-a de volta pelos 90, que originalmente ele tinha comprado por 70, ele perdeu 20. Ele então ganha 10 vendendo por 100, e, portanto, ele chega à conclusão que ele não ganhou nada. Então esse é o que diz que ele não ganhou nada. E tem aquele seguinte, olha só. Se ele comprou a cadeira por 70 na primeira vez e comprou por 90 na segunda, ele desembolsou 160 no total, não foi? Se ele vendeu a primeira vez por 80 e vendeu a segunda por 100, ele, na realidade, recebeu 180. Ora, se ele desembolsou 60 e desembolsou 160 e recebeu 180, quanto que ele ganhou? Ele ganhou 20. É só se imaginar que você tem um bolso para comprar e um bolso para vender. O que sai e o que entra. Olha que interessante, se eu tivesse dito para você assim, um comerciante comprou uma cadeira por 70, vendeu por 80. No mesmo dia ele comprou um relógio por 90, vendeu por 100. Quanto que ele ganhou? Você não teria nenhum problema em responder. Ele ganhou 10 da cadeira, ganhou 10 do relógio, ganhou 20. Como eu falei que era a mesma cadeira, eu já compliquei a sua vida. Olha o que a linguagem faz na vida da gente. A linguagem pode facilitar o nosso processo, ou pode complicar o nosso processo. Você acabou se complicando apenas por um processo linguístico. Isso é um problema de vestibular, caiu em vestibular já justamente confundindo, parecendo uma pegadinha. Na realidade não é pegadinha. Isso aí é para mostrar o raciocínio e mostrar a influência que tem. Então uma pessoa pode muito bem melhorar a sua capacidade de raciocínio. Eu tenho aqui 4 pilares do raciocínio. Um eu chamo de passo a passo, o outro eu chamo de visualização, o outro eu chamo de reformulação
e o outro eu chamo de exclusão. Esses são os 4 pilares. Quando eu ensino para a pessoa a trabalhar com esses 4 pilares, essa pessoa automaticamente melhora a sua inteligência lógico-matemática. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com passo a passo. Eu tenho as seguintes cores. Eu gosto do laranja mais do que eu gosto do vermelho. Eu gosto do verde menos do que eu gosto do azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Eu gosto do vermelho menos do que eu gosto do violeta. Eu gosto do verde mais do que eu gosto do amarelo. Eu gosto do violeta mais do que eu gosto do anil. E eu gosto do laranja menos do que eu gosto do amarelo. Qual é a minha cor favorita? Olha que eu tenho aqui só 7 cores. Imagine se eu tivesse 70 e fizesse esse raciocínio. Olha onde que você chegaria. Você pode começar a trabalhar nisso aí, se você vai ficar, tem gente que leva meia hora, 1 hora e não consegue chegar à conclusão, porque não pegou o modelo ainda. Eu vou lhe ensinar o modelo, você vai resolver isso em 10 segundos. Porque é muito simples, olha como é que o modelo é simples. A primeira está escrita assim, eu gosto do laranja mais do que do vermelho. Então laranja passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde é que tem laranja, vai lá no 7 tem laranja. Lá está dizendo que eu gosto mais do amarelo do que do laranja. O amarelo passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde tem amarelo. Eu vou lá no 5, tem amarelo. Eu gosto do verde mais do que do amarelo. O verde passou a ser a minha cor favorita. Vai lá no 2, onde está o verde. Olha lá. Eu gosto do verde menos do que do azul. O azul passou a ser a minha cor favorita. Eu vou onde tem azul. Eu vou lá no 3, tem azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Anil passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 6, olha lá. Eu gosto de violeta mais do que eu gosto de anil. Violeta passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 4, onde tem violeta, e confirmo. O violeta gosto mais do que o vermelho. Com a conclusão que eu cheguei, a minha cor favorita é o violeta. Olha que bacana. Na hora que eu criei esse esquema, pronto, agora ficou fácil. Eu tenho um modelo, sabe por quê? Eu aprendi a pensar passo a passo. Esse é um jeito, é aprender a pensar passo a passo. Você já deve ter aprendido o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se a minha hipotenusa é 5, que no caso aí é o A, o quadrado de um dos catetos é 4, 4 vezes 4, 16, do outro é 3, 3 vezes 3, 9, 16 e 9, 25, o quadrado de 5 é 25. Não é isso? E daí? O que eu vou fazer com esse? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A aplicabilidade que isso vai ter na minha vida? Olha aí na figura. Você está vendo aí? Está aí a hipotenusa, que são 25 quadrados. Um cateto, que é o B, é 4, dá 16 quadrados. O outro é 3, dá 9. 16 e 9, 25. Se eu estou numa arquitetura, numa construção, eu quero construir 2 salões que correspondem a um terceiro. Olha aí, se eu uso isso aí, está resolvido o problema. Olha a aplicabilidade que isso tem. Agora que você visualizou, você entendeu a aplicabilidade, agora você tem motivação para aprender. Então, uma coisa é o passo a passo, outra coisa é a visualização. O terceiro pilar do pensamento é a reformulação. Quanto que é 2/3 de uma metade? Você sabe? 2/3 de uma metade. Metade de 2/3 é 1/3. Então, você reformulou, mudou a ordem e resolveu. Às vezes você não resolve o problema porque você não está sabendo reformulá-lo. Você reformulou, você está numa prova, reformula o problema. Às vezes você não resolve daquele jeito. Você tem dificuldade em dizer quanto é 2/3 de uma metade, mas você não tem dificuldade em dizer quanto que é metade de 2/3. Falou? E, finalmente, nós vamos conversar sobre o pilar da exclusão. Eu tenho aqui um probleminha muito simples. Você vai pegar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai colocar nesses 9 quadrados que estão aí. De tal forma que, se eu somar na horizontal, somar na vertical ou somar na diagonal, tem que dar 15. Não interessa como eu somar, tem que dar 15. Bom, poxa, complicado? Não, não é complicado. Quer ver como é simples? Primeiro, qual que é o quadrado mais importante? O do meio. Porque ele participa da vertical, ele participa da horizontal, ele participa da diagonal. Ele é o que mais participa de tudo. Então, se eu resolver esse problema aí, eu resolvo praticamente 90% do problema. Qual o número que eu vou colocar aí? Eu não posso colocar o 1. Porque se eu colocar o 1, vai ter um lugar que vai ter 2, 1 e 2, 3, para 15, 12. Eu não tenho 12. Eu não posso colocar o 1, não posso colocar o 2, porque o 2 também vai ter um lugar que tem 1. Eu não posso colocar o 3. Por que eu não posso colocar o 3? Porque se eu colocar o 3 aí, vai ter um lugar que tem 1. 3 e 1, 4. Para 15, 11. Eu não tenho 11. Eu não posso colocar o 4, porque se eu colocar o 4 aí, vai ter um lugar que vai ter 1. São 5. Para 15, 10. Eu não tenho 10. Eu posso colocar o 9? Não. Se eu colocar o 9 aí,
Tem um lugar que vai ter 8. 9 e 8, 17, já passou de 15. E se eu colocar o 7? Também não pode. 9 e 7, 16, já passou de 15. E se eu colocar o 6? 9 e 6, 15. E o que sobra para o outro? Eu não tenho 0. Então eu vou excluindo, você chega à conclusão que só tem um número para eu colocar aí, é o 5. Aí na hora que eu coloquei o 5 aí, ó, a coisa fica muito simples. Você pode fazer você mesmo aí, você vai ver aí que se você somar na horizontal, somar na vertical, somar na diagonal, o resultado dá sempre 15. Eu comecei o problema, você fala, isso eu não consigo fazer. Não consegue não, é porque você não tinha parado para pensar no processo da exclusão. Agora você tem o pilar da exclusão, da visualização, da reformulação, do passo a passo, e aí o processo vai. Então nós já falamos, é importante você levar em consideração a motivação. Como é que você motiva? Você fica olhando a sua meta. E é uma coisa, gente, preparar para vestibular, preparar para concurso, preparar para a vida, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você conversa com um maratonista, a estratégia é bem diferente de correr 100 metros. Porque o maratonista, ele sabe que vai demorar a corrida. O corredor de 100 metros sabe que vai acabar logo. Eu acho que eu tenho que aprender para a vida. Eu tenho que manter isso na minha memória. E o que acontece com a maioria dos estudantes? Aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece. E diz assim, minha memória é ruim, a memória não serve para nada. Não é só a memória que é ruim, é porque você não sabe usar a sua memória. Deixa eu lhe ensinar 3 segredos. A memória gosta de movimento. Uma coisa é eu pensar num cachorro parado, outra coisa é pensar num cachorro correndo. É totalmente diferente. Aquelas memórias que você tem na sua mente, elas estão lá na forma de filmes e não na forma de slides. Se você memoriza coisa parada, você esquece. Se você memoriza em movimento, você vai se lembrar sempre. Segundo, existem estudos mostrando que o professor que trabalha com giz de 2 cores aumenta em 19% o desempenho da classe que ele está lecionando. Porque você usando mais de uma cor, você estimula outras áreas do cérebro. Se você trabalha só com preto e branco, você está trabalhando com a área esquerda, o seu hemisfério esquerdo do cérebro. Se você trabalha com colorido, outra cor qualquer, você está trabalhando com o lado direito. Então você procura estudar com a caneta de pelo menos 2 cores. Terceiro, você tem que exagerar. Uma coisa é você pensar num cachorro, outra coisa é você pensar num cachorro do tamanho de um elefante. Ora, se eu vou guardar uma fórmula de física, eu imagino a fórmula de física do tamanho de um prédio. Eu coloco ela na minha cor favorita e eu ponho ela piscando. Aquilo nunca mais sai da minha cabeça. Eu vou memorizar um telefone, eu imagino os números do tamanho de um prédio. Eu imagino os números coloridos, eu imagino os números piscando. Pronto, aquilo ali memoriza. Então não existe essa história de memória ruim. Todos temos uma boa memória. Se você tem um carro novinho e você não sabe dirigi-lo, ele não vai ter nenhuma utilidade para você. Você não vai culpar o carro. É a sua habilidade de dirigir que tem que melhorar. A sua memória não tem problema nenhum, só que você não sabe usá-la. Isso é diferente. Então ela gosta de movimento, ela gosta de cores, ela gosta de exagero, ela gosta de mnemônicos. Todos esses jovens, 18 jovens que eu estudei, que tiraram o primeiro lugar no vestibular, todos eles, sem exceção, trabalhavam com mnemônicos. Você quer ver um mnemônico simples? 30 dias tem abril, junho, setembro e novembro. De 28 só a 1, todos os demais 31. Pronto. Se o mês tem 30 ou tem 31 dias, está aí para você na tela aí, o mnemônico para você olhar. Então você tem que criar seus próprios mnemônicos, um jeito de você fazer para facilitar a sua memória. Todos os 18 jovens não só trabalhavam com mnemônicos, mas trabalhavam com fichas de revisão. Eles faziam verdadeiros baralhos, baralho de física, baralho de química, baralho de biologia, e eles iam colocando aquilo ali, fazendo toda noite antes de dormir, eles faziam uma revisão. A medicina mostra que os últimos 20 minutos, o que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina na sua cabeça a noite toda. Se você estuda o dia inteiro, vai assistir televisão e vai para a cama, o que vai ruminar não é o que você estudou durante o dia, é a televisão que você assistiu. Então você estuda o dia todo, vai, assista a sua televisão merecidamente, volta à mesa de estudos, estuda mais 10, 15 minutos, aí você vai para a cama, aí você vai passar no concurso, você vai passar no vestibular, porque você está ruminando a noite toda aqueles 15 minutos de revisão, e aí vem a hora da revisão, você tem que ter como se fosse você vai ter que ter um fichário, como se fosse um baralho mesmo, um baralho de física, um baralho de química, um baralho de biologia, e você passa o olho ali, vai passando o olho. Repetição é a mãe do aprendizado, não é verdade?
Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Então é muito importante você entender isso. É muito importante você colocar ritmo e rima, é muito importante você... o contexto. É fundamental o contexto. Você não tem ideia do contexto. O contexto é assim, quer ver? Onde é que eu coloquei a chave? Onde é que eu coloquei aquela chave? Você não consegue se lembrar. Aí, de repente, você entra naquele quarto, coloquei ali, porque você entrou no contexto onde estava a chave. Ora, se eu estou lá na prova, eu estou tentando lembrar aquela fórmula de física, eu não consigo lembrar a fórmula de física, não consigo me lembrar, aí eu fecho os olhos, me transporto para a minha mesa de estudos, lá onde eu estudei aquela fórmula, de repente vem na cabeça. Isso é um truque espetacular para a memória. E outra coisa importante é a respiração ajudando na memorização. Nós desenvolvemos uma respiração que eu digo assim, inspire em 4, segure em 4, solte em 4. Por quê? Porque naquela posição que você fica para estudar ou para fazer prova, depois de um certo tempo, o oxigênio no seu cérebro começa a cair. E você sabe que o cérebro ele exige oxigênio e glicose para funcionar. São os dois combustíveis que o cérebro usa. Faltou oxigênio, o desempenho não é o mesmo. Faltou glicose, o desempenho não é o mesmo. Eu recomendo para as pessoas que vão fazer concurso, vão fazer vestibular, levar no bolso umas 3 ou 4 barrinhas de chocolate. A cada 40, 50 minutos dá uma parada, respira em 4, segura em 4, solta em 4, 4 vezes, reoxigena o cérebro, come a barrinha de chocolate, absorve a glicose, aí você abasteceu de novo para mais 40, 50 minutos. Isso faz a diferença, às vezes, entre passar e ter que fazer o cursinho no ano que vem, novamente. Deixa eu falar um pouquinho sobre leitura. 80% ou mais daquilo que você vai aprender na sua vida, você vai aprender através da leitura. Nós temos 3 tipos de leitura. Você faz a leitura do prazer, a leitura crítica e a leitura específica. Você vai procurar uma coisa específica e vai lá e pesquisa. O problema é que nós, brasileiros, temos uns vícios muito grandes com a leitura. Nós temos problema com a velocidade da leitura, temos problema com a compreensão e temos problema com a memorização. Essas 3 coisas estão juntas: velocidade, compreensão e memorização daquilo que lemos. Então, deixa eu mostrar uma coisa. Primeiro, a gente aprende a ler palavra por palavra, não é verdade? Nós aprendemos a ler palavra por palavra e aprendemos a ler em voz alta. Aí nós começamos a ler em voz alta e os nossos pais dizem assim, não, para, você já leu bastante, lê agora em voz baixa. Só que você diminui o som, mas continua lendo com a garganta. Esse fenômeno recebe o nome de subvocalização. Só que a nossa garganta não permite falar mais do que 180, 190 palavras por minuto. Se você lê com a garganta, e a maioria lê, porque se você colocar uma pessoa lendo em silêncio e colocar um eletrodo aqui na área da laringe, você vai perceber que à medida que ela vai lendo, ela vai ativando a laringe. Se você tem esse vício de subvocalização, você está limitado a 190 palavras por minuto. Olha que interessante. O nosso cérebro chega a pensar 1000 palavras por minuto. Se a nossa garganta só trabalha com 190 palavras por minuto, ou seja, se eu sou limitado a ler 190 palavras por minuto, e o meu cérebro é capaz de pensar 1000, eu passo a maior parte do tempo fazendo o quê? Divagando. Eu fico desatento. Por incrível que pareça, quando eu aumento a velocidade de leitura, eu aumento a minha capacidade de concentração. Existe um outro vício na leitura, que é o chamado de regressão. O meu olho está sempre voltando, está sempre voltando, está sempre voltando, e eu perco um tempo danado nisso. Esses processos, então, o palavra por palavra, o subvocalização, a regressão, são problemas que prejudicam intensamente a nossa velocidade de leitura. Então, eu vou recomendar a você aqui, para você pegar o jeito. É como andar de bicicleta, você tem que colocar a rodinha primeiro, você vai virar o livro de cabeça para baixo, e você vai ler com as mãos, usando a mão como orientação, e ler de cabeça para baixo. Só para você pegar o jeito, você pegar a mecânica, e no pegar a mecânica, aquilo faz uma diferença. E de vez em quando existe um exercício muito interessante, que se você esfregar uma mão na outra, esfregar até esquentar, faz aí, você que está me assistindo, faz aí, vai, até esquentar, aí você coloca em cima dos olhos, na mesma hora você descansa o globo ocular. Faz isso umas 2 ou 3 vezes, que vai fazer uma diferença enorme na sua leitura. Outra coisa importante. Anote, não palavras, nem números. Anote ideias. E como é que se anota ideias? Com aquele disquinho quebrado que eu ensinei.
O que estão querendo que eu aprenda desse material? O que estão querendo que aprenda desse material? Use mapas mentais. O que é mapa mental? É desenvolvido por um psicólogo britânico, Tony Buzan. Ele vai às escolas britânicas, pega o último aluno da sala, em 2 meses ele faz ser primeiro colocado, ele já fez isso várias vezes, provando que funciona. Ele mostra que o modo de você anotar usando um mapeamento mental, chamado Mind Map, o mapa mental, é o modo como o cérebro aprende. Isso alavanca tremendamente. Você dá uma olhada aí no slide que eu estou projetando, você vai ver como é que é o mapa mental, entra na internet, faz uma pesquisa de Mind Map, ou um mapeamento mental, e você vai aprender a fazer esse processo como se fossem árvores com seus galhos. É importante você fazer ficha de revisão, fundamental. Às vezes uma ficha de revisão, você pode colocar tudo que você precisa, todo o conhecimento, naquela ficha de revisão. E só de você bater o olho ali, aquilo vai reforçando, vai reforçando, vai reforçando, e geralmente você faz isso antes de dormir. Repetição é a mãe do aprendizado. Você aprendeu a andar como? Levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Outra coisa importante, o aprendizado é mais eficaz quando ele é divertido. Você tem que se divertir. Você não pode estudar de mau humor. Você tem que substituir suas anotações lineares por mapas mentais. Você tem que procurar trabalhar com pelo menos 2 cores diferentes. Você tem que associar sempre a teoria à prática. Você tem que fazer períodos de estudo de no máximo 50 minutos, com mais ou menos 12 minutos de descanso. Depois de 50 minutos, o rendimento cerebral cai tremendamente, você continua a aprender, mas não retém. Faça resumo de ideias em fichas de revisão e revise-as diariamente. Todo esse processo está aí, ó. É você aprender a aprender. Isso é que é importante. É aprender a aprender. Isso é que interessa. Porque depois que você aprendeu a aprender, você se torna o capitão do seu navio, meu amigo. Você aí, o limite, o céu é o limite. Você não vai depender mais de ninguém. Eu espero que, eu acredito que você tenha que assistir esse material de novo, de novo, de novo, escutar com carinho, voltar nos problemas, para poder se reter isso aí. Você precisa mais de uma vez estar exposto a esse material. Você precisa de algumas horas de voo. Eu vou contar uma história e aqui vou terminar essa nossa participação aqui, tá bem? Diz que uma vez, numa noite fria de inverno, 2 pássaros estavam empoleirados no galho de uma árvore. Um gavião e um pombo. O gavião então perguntou para o pombo: seu pombo, quanto que pesa um floco de neve? O pombo, sem querer conversa, laconicamente responde: praticamente nada. O gavião então disse: pois é, no inverno passado, numa noite como essa, nevando como agora, eu não tinha o que fazer, nem com quem conversar, eu estava empoleirado num desses galhos aqui por perto, eu comecei a contar os flocos de neve que caiu no galho onde eu estava. Quando chegou em 2.515.223, o próximo floco que caiu, o galho quebrou. Quando o gavião terminou de contar para o pombo a história, o galho onde eles estavam empoleirados também quebrou. Quem sabe esse material que você está participando, que você vai reler, reestudar, reescutar, etc, 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 talvez seja o próximo floco de neve que vai quebrar o seu galho para o resto da vida. Porque hoje, no mundo do conhecimento, antigamente, na época da terra, valia quem tinha terra. Na era industrial, valia quem tinha dinheiro. Hoje a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso. A moeda hoje se chama conhecimento. Você é rico ou você é pobre em conhecimento. Então, você aprendendo a aprender, você alavanca a sua vida para poder adquirir mais conhecimento e, com isso, aumentar a sua riqueza. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Tchau. Isso faz uma diferença enorme. Às vezes você está aprendendo do modo errado. Às vezes você não é um estudante brilhante porque você está tentando aprender num canal diferente daquele que é característica sua. Eu quero falar sobre uma outra coisa muito importante aqui. É sobre o movimento dos olhos. Você já percebeu que à medida que você vai conversando, os seus olhos estão movimentando em todas as direções? Pois é. Basicamente, nós podemos colocar os nossos olhos em 9 posições diferentes. Você pode olhar para cima, para a esquerda, para o centro, para a direita.
Você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Bom, vamos tirar as posições centrais, porque não tem nada a ver com a nossa aula aqui hoje, com a nossa conversa aqui hoje. Sobram 6 posições. 2 para cima, 2 na horizontal, 2 para baixo. Não é verdade? Todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima, você ativa a parte visual do cérebro. Toda vez que você move os seus olhos na horizontal, você ativa a parte auditiva do cérebro. E toda vez que você olha para baixo, para a sua direita, você ativa a parte sinestésica do cérebro. Então, se eu, por exemplo, quero recordar algo, qual foi a cor da camisa que eu usei domingo passado? Pode ver que na mesma hora meu olhar vai subir. Vai subir para quê? Para procurar a cor da camisa. Ora, se eu olho para cima, para a minha esquerda, olha a sua esquerda aí, olha aí no slide. Se eu olho para cima, para a esquerda, eu estou recordando coisas. Se eu olho para cima, para a minha direita, eu estou construindo coisas. Então, se eu estou estudando e eu quero memorizar alguma coisa, uma fórmula de física, por exemplo, eu vou olhar para cima, primeiro para a minha direita, para poder construir aquela fórmula de física dentro da minha cabeça. E depois eu vou olhar para cima, para a esquerda, para eu poder recordar, repetir aquela fórmula de física, até que ela fique parte da minha estrutura psicológica. Isso é muito importante entender, porque o movimento do olho facilita o processo. Olha só que interessante. A pessoa vai fazer o vestibular, vai fazer um teste, e chega lá e diz, eu dei branco. Por que ela deu branco? Porque ela colocou a cabeça para baixo, olhando para a prova, olhando para o teste. E faz essa pergunta, e ela esqueceu a fórmula de física. Se ela tivesse simplesmente levantado a cabeça e olhado na posição certa, ela teria resolvido o problema. Mas como ela está olhando para baixo, não teve a oportunidade de ter acesso ao campo visual, aquela fórmula de física não vem na cabeça dela. Então isso aí, nós podemos gastar horas e horas e horas estudando isso aqui, mas não é só a finalidade disso. Mas eu quero que vocês entendam que diz que os olhos são as janelas da alma, eu diria também que os olhos são as janelas da mente. É interessante. Todos os estudos feitos até agora, em todos os países onde foi feito, não existe nenhuma correlação entre a nota que se tira na escola e o sucesso que se tem na vida. Em outras palavras, eu posso ter um estudante medíocre, que vai ser um grande empresário, ou eu posso ter um CDF, que não vai dar nada na vida. Não existe nenhuma correlação. É importante você pensar isso. Por que não existe uma correlação? O Dr. Hicks fez isso nos Estados Unidos e provou que não havia nenhuma correlação, e outros repetiram esses estudos no mundo todo. Por que não existe? Porque talvez a escola esteja ensinando coisas que não têm muita aplicabilidade. Eu digo sempre o seguinte, às vezes o que cai na prova não cai na vida. Quer dizer, você estuda aquilo de uma forma para fazer na prova, e depois não tem nenhuma aplicabilidade na vida. O homem não constrói fora de si nada que não tenha dentro de si. Se eu não tiver um conhecimento pragmático para executar, às vezes o conhecimento que eu tenho ele é abstrato, ele é um conhecimento do pescoço para cima, ele não tem muito impacto na minha vida. Eu adoro uma analogia que eu faço, que é do indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. O que precisa? 3 coisas. Eu preciso querer, se eu não quiser, eu não ando. Eu preciso saber, se eu não souber, eu vou cair. E eu preciso de cabo de aço. Eu posso querer, eu posso saber, mas se não houver cabo de aço, não tem jeito. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro, sabe ganhar dinheiro, mas não surge a oportunidade. Então, o nosso desempenho, ele vai depender da nossa motivação, ele vai depender da nossa competência, ele vai depender da nossa oportunidade. A motivação é o querer, a competência é o saber, e a oportunidade, no caso aqui, é o cabo de aço. Então, você, para ser um bom estudante, você tem que estar motivado. Só motivado não adianta. Tem muita gente motivada, mas desmotiva logo, porque não tem a estratégia, não tem a competência de desenvolver o processo. Então, não tem um modelo. Então, deixa eu falar para você de modelo. Imagine que eu desse para você de presente agora uma pérola. Você não ia ficar segurando essa pérola na mão, você ia colocá-la no bolso, não é verdade? Daqui uma semana eu me encontro com você pela segunda vez, e lhe dou uma segunda pérola. De novo, você coloca ela no bolso. Daqui 15 dias eu vou lhe dar uma terceira pérola, você vai colocá-la no bolso.
Daqui 6 meses, eu vou me encontrar com você e vou perguntar assim: onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim: a primeira, eu coloquei no criado mudo, a arrumadeira lá em casa não viu, jogou no lixo. A segunda, eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira, eu escondi de mim mesmo, guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu coloquei. Não é verdade? Se eu desse para você, antes de lhe dar a pérola, eu desse para você um fio de nylon e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon, você ia fazer um colar. Se você colocasse esse colar no pescoço, e daqui 6 meses eu me encontrasse com você e perguntasse onde estão as pérolas que eu lhe dei, você ia dizer: estão aqui, eu fiz delas um colar. Meus amigos, você que está aí assistindo, olha só, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de gente que teve boas ideias. Ou não fez nada com elas, ou estragou a vida. Eu já vi muita gente estragar a vida por causa de uma boa ideia. Se eu tiver uma boa ideia, mas não tiver um modelo por trás, é um desastre. Então, a melhor definição que eu conheço de educação é a seguinte: educação é aquilo que fica depois que você esqueceu tudo que você aprendeu. O que fica? Ficam modelos. Tá bom? Eu vou demonstrar isso para você agora. Você vai olhar essa figura que está aí na tela, você vai concentrar nesses 4 pontinhos que está entre os 2 olhos, os 2 corações aí. Eu quero que você olhe aí fixamente por 30 segundos, sem piscar os olhos. Quando eu falar 1, 2 e já, eu vou passar o slide. Aí você vai piscar os olhos 3 vezes. Combinado? Continua olhando fixamente para a tela. Atenção. 1, 2 e já! Pisca os olhos. Isso, eu vou lhe dar uma chance, não fique tranquilo. Eu vou lhe dar mais uma chance, tá? Você vai focar aí, foca. Quando eu falar 1, 2 e já, eu vou passar o slide e você pisca os olhos 3 vezes. Combinado? Atenção. 1, 2 e já! E aí, o que você viu? Você está vendo a imagem de Jesus Cristo? Mas essa tela está em branco, não tem nada. Você está tendo uma experiência de uma realidade virtual. Isso que está acontecendo aí, uma realidade virtual. Mas se você não tivesse visto antes esse slide, você não ia ver essa realidade virtual. Ou seja, eu tive que primeiro criar no seu cérebro um modelo de contraste para depois você poder ver isso. Entendeu como é que funciona a coisa? Então, quando eu tenho um modelo, fica fácil eu identificar. Eu vou confirmar isso agora com você. Escolha qualquer número, pode escolher o que você quiser. Pega um papel, uma caneta para você fazer esse exercício, se for o caso. Eu quero que você escolha qualquer número entre 17 e 77. Quero que você acrescente 7 a esse número. Acrescentou? Muito bem. Eu quero que você multiplique a soma por 2. Então você vai escolher um número entre 17 e 77, você vai acrescentar 7, você vai multiplicar a soma por 2, dessa soma você vai subtrair 4. Aí agora você divide o resultado por 2. Então você escolheu o número, você acrescentou 7, você multiplicou a soma por 2, você subtraiu 4 e você dividiu o resultado por 2. Agora você subtrai o número original. Subtraiu? Pois é, você sabe qual é o resultado? Não precisa falar não que eu já sei. 5. Sabe por que eu sei? Porque eu criei um algoritmo cujo resultado dá 5. Você quer ver? Olha só, eu criei um algoritmo assim. Você escolhe um número X, você acrescenta 7 a esse número, tá certo? Aí você pega esse resultado, x mais 7, multiplica por 2, dá 2x mais 14. Você pega esse 2x mais 14, você tira 4, dá 2x mais 10. Você pega esse 2x mais 10, divide por 2, dá x mais 5. Você tira o número original, que é x, o que sobra? 5. Não é mágica, não, isso é tecnologia. O resultado vai dar 5, não tem nenhuma dúvida. Então, eu criei um algoritmo cujo resultado é 5. Do mesmo modo que eu posso criar um algoritmo para ter sucesso profissional, e o resultado vai ser sucesso. Então, quando eu tenho um algoritmo, quando eu tenho um programa testado, e eu coloco aquilo na minha estrutura psicológica, o resultado é muito simples. Quer ver? Eu vou fazer mais um teste com você. Eu quero que você conte quantos triângulos você consegue ver nessa figura. Eu sei que tem triângulos aí, os mais variados. Ó. Tem o triângulo AG, AGB, tem o BHC, e assim vai. Se nós pudéssemos ficar aqui uma meia hora conversando, você ia começar a descobrir triângulos para cá. Você diz, peraí, tem um triângulo aqui que é o ADB que eu não contei. Ih, peraí, tem o AEB. Olha, vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo. E eu quero saber se hoje o salário seu desse mês depende de você descobrir quantos triângulos tem aí.
E eu vou obter resultados diferentes, dependendo do aluno que tiver, ou quem estiver fazendo isso. Mas se eu lhe der um modelo que eu vou dar agora, olha só que bonito. Nós temos 10 triângulos simples. Olha lá, o triângulo AGB, BHC, CHI, CID, DIJ, DJE, EJF, EFA, AFG e chega no AGB. Ou seja, você conta, tem 10 triângulos simples. Muito bem. Tem 10 triângulos duplos. O que é triângulo duplo? Eu tenho um triângulo que é o AHB, que é um triângulo duplo, ele tem 2 dentro dele. E eu tenho um triângulo que é AFB, ele também é duplo. Em cada base eu tenho duplos. Se eu tenho 5 bases, 5 vezes 2, 10, eu tenho 10 triângulos duplos. Eu tinha 10 triângulos simples, agora eu tenho 10 triângulos duplos. Eu tenho 5 triângulos grandes, como o ADB, como o BEC. E assim vai, você vai como CAD, são triângulos grandes, são 5. Então eu tinha 10, com mais 10, 20, com mais 5, 25. Eu agora tenho os chamados triângulos triplos. O ABC é um triângulo triplo, o BCD é um triângulo triplo. E cada triângulo triplo, no seu oposto, ele tem um outro triângulo. O triângulo triplo ABC tem o AJC, olha aí. O triângulo triplo BCD tem o BFD. Isso, como eu tenho 5, 5, 10. Então eu tenho um total de 10. Eu tenho 10 simples, 10 duplos, 5 grandes e 10 triplos. Eu tenho 35 triângulos. Mas eu perguntei quantos triângulos você conseguia ver nessa figura. Se você olhar a letra A, dentro dela existe um triângulozinho. Então a resposta certa seria 36. Isso não é pegadinha. Esse cuidado com a pergunta que é feita. Por isso que muita gente não passa no vestibular. Parece que a pergunta é pegadinha. Não. Quantos triângulos você consegue ver nessa figura? Dentro da letra A tem um triângulo, que é aquele triângulozinho que você está vendo lá. Então o total seria aí 36. Agora que você aprendeu a contar os triângulos simples, os duplos, os triplos, os grandes e o que está nas letras, pronto, agora você criou um modelo de como contar triângulos. A sua inteligência para contar triângulos aumentou. Você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver? O que eu vou fazer na vida se eu aumentei minha inteligência para contar triângulos? Não, eu estou dando um exemplo. Do mesmo modo que você aumentou a sua capacidade de contar triângulos, se eu lhe der modelos outros, que nós vamos estar dando aqui durante essa apresentação, isso vai melhorar tremendamente o seu estudo. Eu mencionei que eu escrevi um livro chamado Como Passar no Vestibular. Esse livro foi fruto de um trabalho onde eu trouxe a São Paulo 18 jovens que tiraram o primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Eu trouxe 19 professores de cursinho, com pelo menos 15 anos ensinando gente a passar no vestibular, e vários vestibulandos, primeiro aluno de turma de grandes cursinhos em São Paulo. Durante 12 horas, nós respondemos apenas uma pergunta. O que faz um jovem passar em primeiro lugar no vestibular? E depois de toda essa análise, nós descobrimos 3 coisas básicas que existem em todos os que passam em primeiro lugar. Primeiro é a autoconfiança. Só a autoconfiança não faz você passar no vestibular. Sem autoconfiança, você não passa no vestibular. Então, nós vamos ensinar a desenvolver a autoconfiança. Isso é importante. Aquele branco que dá na prova, muitas vezes, é falta de autoconfiança. Então, a autoconfiança é fundamental. Todos esses jovens que passaram em primeiro lugar no vestibular tinham confiança de que iam passar no vestibular. Essa é a primeira coisa. Segundo, todos eles tinham motivação para estudar. O vestibular não era um obstáculo, era uma etapa. Porque a visão deles estava lá na frente. O que eles iam fazer depois de formado? Eles já estavam pensando lá na frente. E aquele vestibular era nada mais, nada menos do que uma etapa, e não um obstáculo. E todos esses 18 jovens que tiraram o primeiro lugar, eles tinham estratégia em tomar nota em sala de aula, estratégia em se preparar para a prova, estratégia em fazer prova, estratégia em estudar em casa, tudo isso, estratégia em ler, estratégia em memorizar, todos eles, sem exceção, usavam mnemônicos, usavam um processo de memorização, provando que todos nós temos uma ótima memória. Às vezes nós não sabemos usar essa memória. A Helen Keller, que, como você sabe, era surda, era cega, e etc, 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 e acabou sendo uma grande escritora, eu recomendo você ler a biografia de Helen Keller, que é fabulosa, ela tinha uma frase famosa que ela dizia assim: jamais alguém concordará em rastejar se sentir um impulso para voar. Todo ser humano tem um impulso para crescer.
faz parte do espírito humano. A pessoa nunca chega e fala, eu quero piorar. Todo mundo está querendo melhorar, não é verdade? Você, eu, todos nós estamos querendo melhorar. Agora, que infelizmente, uma pequena minoria consegue isso, que a maioria navega na vida, a deriva. Por quê? Porque lá na escola o professor não soube ensinar a pessoa como estudar. Porque já que você vai estudar há tantos anos, já que você vai depender de tudo isso, da leitura, tanto tempo, nós brasileiros lemos numa velocidade muito lenta. Nós temos um problema muito grande com leitura. E eu vou ter oportunidade de discutir isso aqui com você. Mas deixa eu começar a desenvolver com você a inteligência lógico-matemática. Então eu tenho um probleminha aí, olha que bonito. 9 executivos se encontram para a discussão de um projeto. Antes da reunião se iniciar, eles se cumprimentam, cada um apertando a mão de todos os outros. Eu quero saber quantos apertos de mão ocorreram. Esse é um problema simples que já caiu no vestibular. É uma coisa simples. Você tem 9 executivos, cada um vai apertar a mão do outro, e eu quero saber quantos apertos de mão. Por onde você começa? Bom, então vamos ver? Coloque-se lá dentro. Você é um deles. Ora, se são 9, você é um dos 9. Você não vai apertar a mão de você mesmo. Você vai apertar a mão de 8. Não é verdade? Ora, se você vai apertar a mão de 8, cada um vai apertar a mão de 8. Ora, se são 9, cada um apertando a mão de 8, 9 vezes 8, 72. Só que quando eu aperto a sua mão, você aperta a minha. Então eu tenho que dividir isso por 2. São 36 apertos de mão. Ah, que beleza, quer dizer que é assim? E se fosse 8? Vamos pegar 8 executivos. Bom, se são 8 executivos, cada um não vai apertar a própria mão. Ou seja, vai apertar a mão de 7. Cada um dos 8 vai apertar 7 mãos. 8 vezes 7, 56. Dividido por 2 dá 28. Ah, e se fossem 6 executivos? 6 vezes 5, 30. Não é verdade? Dividido por 2, 15. 15 apertos. Olha que bacana. Aí eu chego a um algoritmo, que eu tenho que multiplicar o número de executivos vezes o número de executivos menos 1, dividido por 2. Se eu tivesse 10 executivos, você me responde agora. Quantos apertos de mão? 10 vezes 9, 90. Dividido por 2, 45. 45. Quanto tempo você gastou para fazer isso? 1 segundo. Por que você gastou 1 segundo? Porque eu criei no seu cérebro um algoritmo. De repente, nesse assunto, você ficou mais inteligente. Se eu começo a criar algoritmos básicos para você, esses algoritmos básicos vão aumentando a nossa inteligência lógico-matemática. Eu disse no começo, e vou repetir, que inteligência é coisa que se aprende, é coisa que se adquire. Só 15% da nossa inteligência é herdada. 85% é adquirida. Em qualquer fase, em qualquer idade, em qualquer profissão, nós podemos melhorar a nossa inteligência. Essa é que é a boa notícia que eu tenho aqui para todos nós. Fundamental. Você acabou de aprender agora. Quer dizer, quando você encarar um problema desse, 9 executivos, 10, 11, 12, 8, 7, agora que você tem o algoritmo, ficou relativamente simples. Deixa eu conversar um pouquinho sobre a autoconfiança. Se eu colocar uma tábua de 40 centímetros de largura, 10 metros de comprimento aqui no chão, você consegue andar nela. Essa mesma tábua colocada entre 2 postes já não é a mesma coisa. Você vai lá e treme na base e não anda. Fazer a prova sozinho em casa é uma coisa. Fazê-la no dia do teste, no dia do concurso, no dia do vestibular, é outra coisa muito diferente. É mais ou menos assim, em casa eu estou andando com a tábua no solo. E lá no dia eu estou andando com a tábua lá em cima. Então tem muita gente que se assusta, porque quando chega na hora do teste, chega na hora da prova, chega na hora do vestibular, chega na hora do concurso público, treme na base. Porque é como se estivesse andando na tábua lá em cima. Então essa parte é muito importante. No atletismo é a mesma coisa. Às vezes o jogador perde o jogo, às vezes o time perde o jogo porque o jogador não tem autoconfiança. Ele teve uma briga com a namorada, entra em campo psicologicamente mal, cai o nível de rendimento, faz uma besteira, e ali começa aquela história, e dali para frente você já viu o que acontece. Então é muito importante nós entendermos esse aspecto. Deixa eu dar só um exemplozinho. Vamos imaginar que você gosta de futebol, tá? Que você está domingo à tarde assistindo uma partida de futebol. E o seu time, fizeram um pênalti contra o seu time, e o atacante principal do seu time vai bater o pênalti. E ele bate o pênalti, só que a bola pega na trave. Se você observar esse atacante, nos próximos 10 minutos, ele joga mal. Por que ele joga mal? Porque ele fica ruminando aquilo. Poxa, perdi uma oportunidade de fazer meu time ganhar. Poxa, perdi o pênalti. Então, até ele se recuperar daquilo, leva um tempo.
Imagina você está fazendo uma prova de 80 perguntas. Você tem 4 horas para terminar a prova. Você encara o primeiro problema. Você fica 7, 8 minutos no problema e não consegue resolver. Sabe como é que a sua autoestima faz? Vai lá no pé. Pronto, a sua autoconfiança acabou. O resto da prova você já não tem o mesmo desempenho mental. Olha que interessante. Para fazer prova existe estratégia. Você quer estratégia? Você lembra quando você era criança, você jogava vareta? Soltava as varetas na mesa? Qual que você pegava primeiro? A mais fácil. E depois? A mais fácil. E depois? A mais fácil. Você não ia buscando a mais fácil? Então, na prova é a mesma coisa. Você tem que pegar a prova e dividir ela em questões A, B e C. A são aquelas perguntas que você sabe responder. B são aquelas que você sabe responder, mas que vai dar um pouco de trabalho. E C são aquelas que você não sabe se vai responder. Você responde às A's, marca as B's e pula as C's. Se você, aí quando você terminar as A's, você já fez bastante ponto, a sua autoestima já está elevada, você vai e resolve as B's. Se sobrar tempo, você vai encarar as C's. E se não der, você então entra com a estratégia de chutar. Você entendeu? Mas quando, é uma estratégia simples, é a estratégia de jogar vareta. Mas uma pessoa que não tem essa estratégia simples na cabeça, ela encara uma prova, um concurso, ela pensa que tem que responder na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por azar, ela pega uma pergunta que é difícil para ela, que ela não sabe a resposta, e ela perde ali 6, 7, 8 minutos, e sai dali desanimada, já a autoestima já lá embaixo. Olha o impacto que tem. Uma explicação simples dessa, olha a contribuição que faz para você, olha a diferença que isso faz. Vamos continuar no nosso processo lógico-matemático? Então eu tenho mais um probleminha para você. Olha aí. Um comerciante comprou uma cadeira por $70. Vendeu-a logo em seguida por 80. Comprou de volta a mesma cadeira por 90 e vendeu-a novamente por 100. Quanto foi o lucro dele nessa transação? Então ele comprou a cadeira por 70, vendeu por 80. Comprou a mesma cadeira por 90, vendeu por 100. Eu agora vou dar um tempinho para você. Você vai ter que me responder aí o que você acha. Quanto que ele ganhou ou perdeu nessa transação. Primeiro você vai decidir se ele ganhou ou se ele perdeu. E quanto foi? Ele comprou por 70, vendeu por 80. Comprou a mesma cadeira por 90, vendeu por 100. Ele ganhou ou perdeu? Bom, eu faço isso nos meus cursos e eu obtenho 3 tipos de resposta. Que ele ganhou 10, que ele não ganhou nada e que ele ganhou 20. Então, se tem 3 respostas para o mesmo problema de matemática, uma está certa e 2 estão erradas. Então, tem alguém errando. Eu não sei qual o seu raciocínio no momento. Seja ele qual for, eu vou consertá-lo, não se preocupe. Mas você tem que fazer isso junto comigo aqui agora. Eu vou voltar no slide para você garantir que você está me acompanhando. Um comerciante comprou uma cadeira por 70, vendeu logo em seguida por 80. Comprou de volta por 90 e vendeu novamente por 100. Qual foi o lucro dele nessa transação? Então você vai ter que decidir se é o 1, se é o 2, se é o 3. Se ele ganhou 10, se ele não ganhou nada ou se ele ganhou 20. Se você acha que ele ganhou 10, você fez um tipo de raciocínio que está exposto aí no slide para você ler em detalhes. Você raciocinou de um modo que o seu resultado foi 10. Você acompanha aí o raciocínio na tela aí, foi o raciocínio que você fez. O comerciante comprou uma cadeira por 70, vendeu por 80, teve um lucro de 10. Ele comprou novamente a cadeira por 90, após ter vendido por 80, perdendo, portanto, os 10 que ele ganhou. E ele então vendeu por 100, após ter comprado por 90. Portanto, o lucro foi de 10. Esse é o raciocínio de quem acha que é 10. Tem gente que pensa diferente, tem gente que pensa que não houve lucro. Ele pensa que se ele vendeu por 80, após ter comprado por 70, ele ganhou 10. Ele então perdeu 20, comprando-a de volta pelos 90, que originalmente ele tinha comprado por 70, ele perdeu 20. Ele então ganha 10 vendendo por 100, e, portanto, ele chega à conclusão que ele não ganhou nada. Então esse é o que diz que ele não ganhou nada. E tem aquele seguinte, olha só, se ele comprou a cadeira por 70 na primeira vez e comprou por 90 na segunda, ele desembolsou 160 no total, não foi? Se ele vendeu a primeira vez por 80 e vendeu a segunda por 100, ele, na realidade, recebeu 180. Ora, se ele desembolsou 60 e desembolsou 160 e recebeu 180, quanto que ele ganhou? Ele ganhou 20. É só você imaginar que você tem um bolso para comprar e um bolso para vender. O que sai e o que entra. Olha que interessante. Se eu tivesse dito para você assim, um comerciante comprou uma cadeira por 70, vendeu por 80.
No mesmo dia ele comprou um relógio por 90, vendeu por 100. Quanto que ele ganhou? Você não teria nenhum problema em responder. Ó, ele ganhou 10 da cadeira, ganhou 10 do relógio, ganhou 20. Como eu falei que era a mesma cadeira, eu já compliquei a sua vida. Olha o que a linguagem faz na vida da gente. A linguagem pode facilitar o nosso processo ou pode complicar o nosso processo. Você acabou se complicando apenas por um processo linguístico. Isso é um problema de vestibular, caiu em vestibular já justamente confundindo, parecendo uma pegadinha. Na realidade não é pegadinha. Isso aí é para mostrar o raciocínio e mostrar a influência que tem. Então uma pessoa pode muito bem melhorar sua capacidade de raciocínio. Eu tenho aqui 4 pilares do raciocínio. Um eu chamo de passo a passo, o outro eu chamo de visualização, o outro eu chamo de reformulação e o outro eu chamo de exclusão. Esses são os 4 pilares. Quando eu ensino para a pessoa a trabalhar com esses 4 pilares, essa pessoa automaticamente melhora a sua inteligência lógico-matemática. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com passo a passo. Eu tenho as seguintes cores. Eu gosto do laranja mais do que eu gosto do vermelho. Eu gosto do verde menos do que eu gosto do azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Eu gosto do vermelho menos do que eu gosto do violeta. Eu gosto do verde mais do que eu gosto do amarelo. Eu gosto do violeta mais do que eu gosto do anil. E eu gosto do laranja menos do que eu gosto do amarelo. Qual é a minha cor favorita? Olha que eu tenho aqui só 7 cores. Imagine se eu tivesse 70 e fizesse esse raciocínio. Olha onde que você chegaria. Você pode começar a trabalhar nisso aí, se você vai ficar, tem gente que leva meia hora, 1 hora e não consegue chegar à conclusão, porque não pegou o modelo ainda. Eu vou lhe ensinar o modelo, você vai resolver isso em 10 segundos. Porque é muito simples, olha como é que o modelo é simples. A primeira está escrita assim, eu gosto do laranja mais do que do vermelho. Então laranja passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde é que tem laranja, vai lá no 7 tem laranja. Lá está dizendo que eu gosto mais do amarelo do que do laranja. O amarelo passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde tem amarelo. Eu vou lá no 5, tem amarelo. Eu gosto do verde mais do que do amarelo. O verde passou a ser a minha cor favorita. Vai lá no 2, onde está o verde. Olha lá. Eu gosto do verde menos do que do azul. O azul passou a ser a minha cor favorita. Eu vou onde tem azul. Eu vou lá no 3, tem azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Anil passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 6, olha lá. Eu gosto de violeta mais do que eu gosto de anil. Violeta passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 4, onde tem violeta, e confirmo. O violeta gosto mais do que o vermelho. Com a conclusão que eu cheguei, a minha cor favorita é o violeta. Olha que bacana. Na hora que eu criei esse esquema, pronto, agora ficou fácil. Eu tenho um modelo, sabe por quê? Eu aprendi a pensar passo a passo. Esse é um jeito, é aprender a pensar passo a passo. Você já deve ter aprendido o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se a minha hipotenusa é 5, que no caso aí é o A, o quadrado de um dos catetos é 4, 4 vezes 4, 16, do outro é 3, 3 vezes 3, 9, 16 e 9, 25, o quadrado de 5 é 25. Não é isso? E daí? O que eu vou fazer com esse? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Que isso vai ter? A aplicabilidade que isso vai ter na minha vida? Olha aí na figura. Você está vendo aí? Está aí a hipotenusa, que são 25 quadrados. Um cateto, que é o B, é 4, dá 16 quadrados. O outro é 3, dá 9. 16 e 9, 25. Se eu estou numa arquitetura, numa construção, eu quero construir 2 salões que correspondem a um terceiro. Olha aí, se eu uso isso aí, está resolvido o problema. Olha a aplicabilidade que isso tem. Agora que você visualizou, você entendeu a aplicabilidade, agora você tem motivação para aprender. Então, uma coisa é o passo a passo, outra coisa é a visualização. O terceiro pilar do pensamento é a reformulação. Quanto que é 2/3 de uma metade? Você sabe? 2/3 de uma metade. Metade de 2/3 é 1/3. Então, você reformulou, mudou a ordem e resolveu. Às vezes você não resolve o problema porque você não está sabendo reformulá-lo. Você reformulou, você está numa prova, reformula o problema. Às vezes você não resolve daquele jeito. Você tem dificuldade em dizer quanto é 2/3 de uma metade, mas você não tem dificuldade em dizer quanto que é metade de 2/3. Falou? E, finalmente, nós vamos conversar sobre o pilar da exclusão. Eu tenho aqui um probleminha muito simples. Você vai pegar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai colocar nesses 9 quadrados que estão aí. De tal forma que, se eu somar na horizontal, somar na vertical ou somar na diagonal, tem que dar 15. Não interessa como eu somar, tem que dar 15. Bom,
Poxa, complicado? Não, não é complicado. Quer ver como é simples? Primeiro, qual que é o quadrado mais importante? O do meio. Porque ele participa da vertical, ele participa da horizontal, ele participa da diagonal. Ele é o que mais participa de tudo. Então, se eu resolver esse problema aí, eu resolvo praticamente 90% do problema. Qual o número que eu vou colocar aí? Eu não posso colocar o 1. Porque se eu colocar o 1, vai ter um lugar que vai ter 2, 1 e 2, 3, para 15, 12. Eu não tenho 12. Eu não posso colocar o 1, não posso colocar o 2, porque o 2 também vai ter um lugar que tem 1. Eu não posso colocar o 3. Por que eu não posso colocar o 3? Porque se eu colocar o 3 aí, vai ter um lugar que tem 1. 3 e 1, 4. Para 15, 11. Eu não tenho 11. Eu não posso colocar o 4, porque se eu colocar o 4 aí, vai ter um lugar que vai ter 1. São 5. Para 15, 10. Eu não tenho 10. Eu posso colocar o 9? Não. Se eu colocar o 9 aí, tem um lugar que vai ter 8. 9 e 8, 17. Já passou de 15. E se eu colocar o 7? Também não pode. 9 e 7, 16. Já passou de 15. E se eu colocar o 6? 9 e 6, 15. E o que sobra para o outro? Eu não tenho 0. Então eu vou excluindo, 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 até eu chego à conclusão que só tem um número para eu colocar aí, é o 5. Aí na hora que eu coloquei o 5 aí, ó, a coisa fica muito simples. Você pode fazer você mesmo aí, você vai ver aí que se você somar na horizontal, somar na vertical, somar na diagonal, o resultado dá sempre 15. Eu comecei o problema, você fala, isso eu não consigo fazer. Não consegue não. É porque você não tinha parado para pensar no processo da exclusão. Agora você tem o pilar da exclusão, da visualização, da reformulação, do passo a passo, e aí o processo vai. Então nós já falamos, é importante você levar em consideração a motivação. Como é que você motiva? Você fica olhando a sua meta. E é uma coisa, gente, preparar para o vestibular, preparar para concurso, preparar para a vida, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Você conversa com um maratonista, a estratégia é bem diferente de correr 100 metros. Porque o maratonista, ele sabe que vai demorar a corrida. O corredor de 100 metros sabe que vai acabar logo. Eu acho que eu tenho que aprender para a vida. Eu tenho que manter isso na minha memória. E o que acontece com a maioria dos estudantes? Aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece. E diz assim, minha memória é ruim, a memória não serve para nada. Não é só a memória que é ruim, é porque você não sabe usar a sua memória. Deixa eu lhe ensinar 3 segredos. A memória gosta de movimento. Uma coisa é eu pensar num cachorro parado, outra coisa é pensar num cachorro correndo. É totalmente diferente. Aquelas memórias que você tem na sua mente, elas estão lá na forma de filmes e não na forma de slides. Se você memoriza coisa parada, você esquece. Se você memoriza em movimento, você vai se lembrar sempre. Segundo, existem estudos mostrando que o professor que trabalha com giz de 2 cores aumenta em 19% o desempenho da classe que ele está lecionando. Porque você usando mais de uma cor, você estimula outras áreas do cérebro. Se você trabalha só com preto e branco, você está trabalhando com a área esquerda, o seu hemisfério esquerdo do cérebro. Se você trabalha com colorido, outra cor qualquer, você está trabalhando com o lado direito. Então você procura estudar com a caneta de pelo menos 2 cores. Terceiro, você tem que exagerar. Uma coisa é você pensar num cachorro, outra coisa é você pensar num cachorro do tamanho de um elefante. Ora, se eu vou guardar uma fórmula de física, eu imagino a fórmula de física do tamanho de um prédio. Eu coloco ela na minha cor favorita e eu ponho ela piscando. Aquilo nunca mais sai da minha cabeça. Eu vou memorizar um telefone, eu imagino os números do tamanho de um prédio. Eu imagino os números coloridos, eu imagino os números piscando. Pronto, aquilo ali memoriza. Então não existe a história de memória ruim. Todos temos uma boa memória. Se você tem um carro novinho e você não sabe dirigi-lo, ele não vai ter nenhuma utilidade para você. Você não vai culpar o carro. É a sua habilidade de dirigir que tem que melhorar. A sua memória não tem problema nenhum, só que você não sabe usá-la. Isso é diferente. Então ela gosta de movimento, ela gosta de cores, ela gosta de exagero, ela gosta de mnemônicos. Todos esses jovens, 18 jovens que eu estudei, que tiraram o primeiro lugar no vestibular, todos eles, sem exceção, trabalhavam com mnemônicos. Você quer ver um mnemônico simples? 30 dias tem abril, junho, setembro e novembro. De 28 só a 1, todos os demais 31. Pronto. Se o mês tem 30 ou tem 31 dias, está aí para você na tela aí, o mnemônico para você olhar. Então você tem que criar seus próprios mnemônicos, um jeito de você fazer para facilitar a sua memória. Todos os 18 jovens não só trabalhavam com mnemônicos, mas trabalhavam com fichas de revisão. Eles faziam verdadeiros baralhos, baralho de física, baralho de química, baralho de biologia, e eles iam colocando aquilo ali, fazendo toda noite antes de dormir, eles faziam uma revisão.
A medicina mostra que os últimos 20 minutos, o que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina na sua cabeça a noite toda. Se você estuda o dia inteiro, vai assistir televisão e vai para a cama, o que vai ruminar não é o que você estudou durante o dia, é a televisão que você assistiu. Então você estuda o dia todo, vai, assista a sua televisão merecidamente, volta à mesa de estudos, estuda mais 10, 15 minutos, aí você vai para a cama, aí você vai passar no concurso, você vai passar no vestibular, porque você está ruminando a noite toda aqueles 15 minutos de revisão. E aí vem a hora da revisão. Você tem que ter como se fosse você vai ter que ter um fichário, como se fosse um baralho mesmo. Um baralho de física, um baralho de química, um baralho de biologia, e você passa o olho ali, vai passando o olho. Repetição é a mãe do aprendizado, não é verdade? Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Então é muito importante você entender isso. É muito importante você colocar ritmo e rima, é muito importante você... o contexto. É fundamental o contexto. Você não tem ideia do contexto. O contexto é assim, quer ver? Onde é que eu coloquei a chave? Onde é que eu coloquei aquela chave? Você não consegue se lembrar. Aí, de repente, você entra naquele quarto. Coloquei ali, porque você entrou no contexto onde estava a chave. Ora, se eu estou lá na prova, eu estou tentando lembrar aquela fórmula de física, eu não consigo lembrar a fórmula de física, não consigo me lembrar, aí eu fecho os olhos, me transporto para a minha mesa de estudos, lá onde eu estudei aquela fórmula, de repente vem na cabeça. Isso é um truque espetacular para a memória. E outra coisa importante é a respiração ajudando na memorização. Nós desenvolvemos uma respiração que eu digo assim: inspire em 4, segure em 4, solte em 4. Por quê? Porque naquela posição que você fica para estudar ou para fazer prova, depois de um certo tempo, o oxigênio no seu cérebro começa a cair. E você sabe que o cérebro ele exige oxigênio e glicose para funcionar. São os dois combustíveis que o cérebro usa. Faltou oxigênio, o desempenho não é o mesmo. Faltou glicose, o desempenho não é o mesmo. Eu recomendo para as pessoas que vão fazer concurso, vão fazer vestibular, levar no bolso umas 3 ou 4 barrinhas de chocolate. A cada 40, 50 minutos dá uma parada, respira em 4, segura em 4, solta em 4, 4 vezes, reoxigena o cérebro, come a barrinha de chocolate, absorve a glicose, aí você abasteceu de novo para mais 40, 50 minutos. Isso faz a diferença, às vezes, entre passar e ter que fazer o cursinho no ano que vem, novamente. Deixa eu falar um pouquinho sobre leitura. 80% ou mais daquilo que você vai aprender na sua vida, você vai aprender através da leitura. Nós temos 3 tipos de leitura. Você faz a leitura do prazer, a leitura crítica e a leitura específica. Você vai procurar uma coisa específica e vai lá e pesquisa. O problema é que nós, brasileiros, temos uns vícios muito grandes com a leitura. Nós temos problema com a velocidade da leitura, temos problema com a compreensão e temos problema com a memorização. Essas 3 coisas estão juntas: velocidade, compreensão e memorização daquilo que lemos. Então, deixa eu mostrar uma coisa. Primeiro, a gente aprende a ler palavra por palavra, não é verdade? Nós aprendemos a ler palavra por palavra e aprendemos a ler em voz alta. Aí nós começamos a ler em voz alta e os nossos pais dizem assim: não, para, você já leu bastante, lê agora em voz baixa. Só que você diminui o som, mas continua lendo com a garganta. Esse fenômeno recebe o nome de subvocalização. Só que a nossa garganta não permite falar mais do que 180, 190 palavras por minuto. Se você lê com a garganta, e a maioria lê, porque se você colocar uma pessoa lendo em silêncio e colocar um eletrodo aqui na área da laringe, você vai perceber que à medida que ela vai lendo, ela vai ativando a laringe. Se você tem esse vício de subvocalização, você está limitado a 190 palavras por minuto. Olha que interessante. O nosso cérebro chega a pensar 1000 palavras por minuto. Se a nossa garganta só trabalha com 190 palavras por minuto, ou seja, se eu sou limitado a ler 190 palavras por minuto, e o meu cérebro é capaz de pensar 1000, eu passo a maior parte do tempo fazendo o quê? Divagando. Eu fico desatento. Por incrível que pareça, quando eu aumento a velocidade de leitura, eu aumento a minha capacidade de concentração. Existe um outro vício na leitura, que é o chamado de regressão. O meu olho está sempre voltando, está sempre voltando, está sempre voltando, e eu perco um tempo danado nisso. Esses processos, então, o palavra por palavra, o subvocalização, a regressão, são problemas que prejudicam intensamente a nossa velocidade de leitura. Então, eu vou recomendar a você aqui, para você pegar o jeito,
É como andar de bicicleta, você tem que colocar a rodinha primeiro, você vai virar o livro de cabeça para baixo e você vai ler com as mãos, usando a mão como orientação e ler de cabeça para baixo. Só para você pegar o jeito, você pegar a mecânica, e no pegar a mecânica que faz uma diferença. E de vez em quando existe um exercício muito interessante, que se você esfregar uma mão na outra, esfregar até esquentar, faz aí, você que está me assistindo, faz aí, vai, até esquentar, aí você coloca em cima dos olhos, na mesma hora você descansa o globo ocular. Faz isso umas 2 ou 3 vezes, que vai fazer uma diferença enorme na sua leitura. Outra coisa importante, anote não palavras nem números, anote ideias. E como é que você anota ideias? Com aquele disquinho quebrado que eu ensinei. O que estão querendo que eu aprenda desse material? O que estão querendo que aprenda desse material? Use mapas mentais. O que é mapa mental? É desenvolvido por um psicólogo britânico, Tony Buzan. Ele vai às escolas britânicas, pega o último aluno da sala, em 2 meses ele faz ser primeiro colocado, ele já fez isso várias vezes, provando que funciona. Ele mostra que um modo de você anotar usando um mapeamento mental, chamado Mind Map, o mapa mental, é o modo como o cérebro aprende. Isso alavanca tremendamente. Você dá uma olhada aí no slide que eu estou projetando, você vai ver como é que é o mapa mental, entra na internet, faz uma pesquisa de Mind Map, ou o mapeamento mental, e você vai aprender a fazer esse processo como se fossem árvores com seus galhos. É importante você fazer ficha de revisão, fundamental. Às vezes uma ficha de revisão, você pode colocar tudo que você precisa, todo o conhecimento, naquela ficha de revisão. E só de você bater o olho ali, aquilo vai reforçando, vai reforçando, vai reforçando, e geralmente você faz isso antes de dormir. Repetição é a mãe do aprendizado. Você aprendeu a andar como? Levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Outra coisa importante, o aprendizado é mais eficaz quando ele é divertido. Você tem que se divertir. Você não pode estudar de mau humor. Você tem que substituir suas anotações lineares por mapas mentais. Você tem que procurar trabalhar com pelo menos 2 cores diferentes. Você tem que associar sempre a teoria à prática. Você tem que fazer períodos de estudo de no máximo 50 minutos, com mais ou menos 12 minutos de descanso. Depois de 50 minutos, o rendimento cerebral cai tremendamente. Você continua a aprender, mas não retém. Faça resumo de ideias em fichas de revisão e revise-as diariamente. Todo esse processo está aí, ó. É você aprender a aprender. Isso é que é importante. É aprender a aprender. Isso é que interessa. Porque depois que você aprendeu a aprender, você se torna o capitão do seu navio, meu amigo. Você aí, o limite, o céu é o limite. Você não vai depender mais de ninguém. Eu espero que, eu acredito que você tenha que assistir esse material de novo, escutar com carinho, voltar nos problemas, para poder se reter isso aí. Você precisa mais de uma vez estar exposto a esse material. Você precisa de algumas horas de voo. Eu vou contar uma história e aqui vou terminar essa nossa participação aqui, tá bem? Diz que uma vez, numa noite fria de inverno, 2 pássaros estavam empoleirados no galho de uma árvore. Um gavião e um pombo. O gavião então perguntou para o pombo: seu pombo, quanto que pesa um floco de neve? O pombo, sem querer conversa, laconicamente responde: praticamente nada. O gavião então disse: pois é, no inverno passado, numa noite como essa, nevando como agora, eu não tinha o que fazer, nem com quem conversar, eu estava empoleirado num desses galhos aqui por perto, eu comecei a contar os flocos de neve que caiu no galho onde eu estava. Quando chegou em 2.515.223, o próximo floco que caiu, o galho quebrou. Quando o gavião terminou de contar para o pombo a história, o galho onde eles estavam empoleirados também quebrou. Quem sabe esse material que você está participando, que você vai reler, reestudar, reescutar, etc., 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 talvez seja o próximo floco de neve que vai quebrar o seu galho para o resto da vida. Porque hoje, no mundo do conhecimento, antigamente, na época da terra, valia quem tinha terra. Na era industrial, valia quem tinha dinheiro. Hoje a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso. A moeda hoje se chama conhecimento. Você é rico ou você é pobre em conhecimento. Então, você aprendendo a aprender, você alavanca a sua vida
para poder adquirir mais conhecimento e, com isso, aumentar a sua riqueza. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Tchau.